de volta com mais um episódio para continuar, Cardoso, Marcelo e Tainá, a nossa lista definitiva do ano de 2024. Não é não? Exatamente. A partir de agora, todos os jogos que a gente falar são melhores do que todos os outros que a gente falou no programa passado. Exatamente. Ou seja, a lista dos 10 jogos melhores que Indiana Jones and the Great Circle. Hã? Não é, Cardoso? Quê? Você não ouviu mesmo ou você tá me zoando? Não, tô zoando. Eu só preciso ficar bolado. É nesse ritmo que eu não vou nem perguntar como vocês estão, gente. Vambora falar de videogame? Bora. Eu tô com calor pra caralho, eu só vou falar isso. Tá, calor pra caralho. Tá com calor pra caralho, Tainá? Sim, aí é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Tá com calor pra caralho, Marcelo? Estou porque o quarto tá fechado. Eu acho que se eu tivesse com o apartamento arejado, eu não estaria, porque eu fui forjado nas chamas do mais profundo inferno. Mais conhecido como São Paulo. Exatamente. Cara, eu ia falar exatamente isso. Parabéns. Vamos lá. Mas então vamos lá, vamos nessa. Lembrando que, cara, se você não ouviu a parte 1, dá uma escutada, cara, porque lá a gente explica como funciona aqui a nossa fórmula, né, pra poder chegar nessa lista final. A gente comenta sobre os nossos 10 primeiros jogos da nossa lista final e agora a gente vai pra Elite, o top 10 aqui definitivo de 2024. Que Elite. Aí bota aquele áudio, os abusetos do Casimiro falando aqui, Elite. Tá falando da Elite. E aí, só relembrando que, né, nossa fórmula é imbatível, perfeita, e se você não concorda, discorde na sua casa. Não venha encher meu saco. É isso. O homem anti-engajamento, né? E se você não concorda, temos o nosso espaço de comentários, a gente quer muito saber a sua opinião, então debata, chame seus amigos, fala, gente, olha essa lista aqui que absurdo, e sai mandando pra galera ouvir o podcast, ou então você fala, cara, inacreditável, como assim Refanteja não é o GOT? Manda o Orelo também, manda lá pra falar com a gente direto no grupo secreto, apoiando. É, eu vou pôr R$100 na Aurelo. Eu vou responder todos os comentários assim, não fode, faz teu próprio podcast, não enche a porra do meu saco. Todos. É importante o debate, claro, tem aí o espaço dos comentários pra vocês comentarem, tem um grupo secreto lá pra quem assina e quer conversar com a comunidade, tem o nosso grupo lá especial pra quem é assinante, como a Tainá comentou. Exato. Mas lembrando que se você for mal educado, se você for babaca, a gente vai apagar o seu comentário, a gente não vai nem mandar você tomar no cu, a gente só não vai apagar, cara, a gente não vai, entendeu? Correto. Então assim, se você for escroto... Ah, vocês são uns animais. É isso, cara, ninguém vai ler. Exato. Você falou com a parede, entendeu? Ninguém pode ficar de piada depreciativa aqui, só a gente mesmo. Exato. Só a gente tem o direito de ficar humilhando a nós mesmos. E as pessoas que estão no grupo secreto, que aí elas, né, elas realmente têm poder sobre nós para mandar a gente tomar no cu, etc. É verdade. Então, essa acho que é a principal sugestão, eu queria dizer. Se você não concorda com a lista, mete senzinho na Aurelo, entra no grupo secreto e aí explica pro Cardoso porque que ele é um animal. Exatamente. Mas assim, só queria dizer que você não precisa botar R$100 pra entrar no grupo secreto, tá, gente? A partir de 20 você já tá lá. Não, mas a parte da nossa audiência tá muito bem. A galera tá voando aí. Exato. Então vamos lá, vamos falar do nosso top 10, vamos falar de videogame. Cara, eu tenho uma pergunta muito importante pra gente fazer antes da gente soltar. O Dr. Drauzio Varela, o nome dele é Drauzio ou o nome dele é Ázio e a gente fala Doutor Ázio tudo junto? Áuzio, a vida né, inteira no não caso. sabia. É, Drauzio. É Drauzio ou é Drázio? Não, então, é Drauzio Varela. Mas só que o nome dele é Doutor Áuzio ou é Drauzio? Tem uma terceira opção que é Drauzio, que é um nome de One Piece. Aí, ó. O que você acha disso, Tainá? Eu me perdi ali a partir do momento do One Piece. É, só foi o até momento aí do mesmo. One Piece não importa. É só o que foi antes do One Piece. Falou em anime, meu cérebro... Mentira. Disse a pessoa que tem tatuagem de Haikyuu cobrindo o Eu antebraço. só sei que a existência de um Dr. Drauzio implica na existência de um Dr. Hipno também, né? Que seria a evolução aí do Dr. Drauzio. Porra, olha aqui, ó, aí, o garoto tá desempenhando. Ah, agora que eu entendi. Maneiro, bacana. Gostou? Parabéns. Ficou feliz, Cardoso? Legal. Vamos aumentar o salário desse rapaz. Mas aí você responde, por favor, nos comentários, galera, se é Doutor Áuzio ou se é Drauzio, por gentileza. Façam essa gentileza. Vamos lá então, vamos tocar a musiquinha do Dr. Drauzio Varela aí. Ele tem musiquinha? Deve ter. Zabuzeta, Se boa não tiver, sorte o para Zabuzeta compor coloca aí. É. a música do Dr. Drauzio Varela, ou do Drauzio, não sei, doutor, sei lá. Não, Doutor Áuzio ou Drauzio. Bora lá, vamos nessa. Bora. Então vamos lá, vamos falar do nosso top 10, mas antes da gente entrar aqui no nosso top 10, Cardoso, é importante reforçar que aos mais sensíveis aqui a gente pode comentar coisas sobre esses jogos que talvez você aí, que não gosta de spoiler, fique chateado, tá? Então já prepara aí o coração. É, eu já vou avisar logo que Balatro eu vou falar toda a história do jogo e o final, hein? Então já fica de olho aí. Ué, você tá dando spoiler então que Balatro tá na lista? Achei que não fosse, tá, pô. É, lógico que Balatro tá na lista, é o GOT, pô. Melhor jogo do ano. Vamos descobrir se ele é mesmo o melhor jogo do ano. Mas o nosso 10º lugar que abre aqui
que a nossa lista é um jogo que a Tainá amou. Sim. E os assinantes do Up podem amar também, né? Porque rolou aí uma campanha legal, mas a gente fala depois, que é o Mullet Mad Jack. Falei certo, Tainá? Sim. É Mullet Mad Jack, que é um jogo brasileiro, né? Maravilhoso. E, na minha opinião, é o melhor jogo de tiro aí de 2024. Eu achei ele excelente. E ele, basicamente, assim, é uma mistura de Hotline Miami e Doom. E num universo meio cyberpunk, assim, o visual dele é bem chamativo, é bem colorido. Ele tem um ritmo muito frenético. Basicamente, na história, você é o Mad Jack, que é o cara, como o próprio nome indica, é meio doidão lá, maluco das ideias. Que ele foi contratado, ele é um mercenário, ele foi contratado pra resgatar uma influencer que foi sequestrada por robôs bilionários. E se passa numa cidade em que basicamente as pessoas já estão hipnotizadas por consumismo, uma cidade regida por esses robôs bilionários e megacorporações que lucram em cima de violência, e tanto que, por exemplo, as fases, elas simulam como se você estivesse transmitindo uma live. Então, basicamente, você tá vendo ali a telinha que você vai avançando, matando os inimigos e tal, e vai avançando e progredindo na fase. E nessa telinha, na verdade, é a tela de live, porque tá tudo sendo transmitido, porque a tua empresa que você trabalha tá lucrando com a violência que você tá produzindo. Ele é muito viciante, então ele tem esse lado da jogabilidade ser muito gostosa no geral, tem muita arma diferente, tem katana que solta gelo, tem umas escopetas que arranca membro do robô, então tem muito tipo de arma diferente pra encaixar no estilo de vários estilos de jogador. E tem essas sacadas ácidas, assim, não só na história, mas também, por exemplo, na própria tela, que nem eu falei, que é uma live que tá sendo transmitida e tudo mais. Ele tem um humor sádico no geral. Ele é meio, não sei se é depressivo, é a palavra certa, mas ele tem aquela bad vibe de animes dos anos 80 e 90, meio Evangelho, meio Akira. E então ele tem essa pegada, assim, de, pô, o mundo é uma merda, né, e tal, e ele é super viciante e te engaja, assim, de um jeito bizarro. Uma coisa que eu gosto muito nele também é que você tem que avançar vários andares de um prédio pra chegar no topo onde tá a influência. E você avança vários andares até chegar no estágio final dele, que tem um chefão. E cada chefão é uma coisa completamente doida, assim. Um deles, por exemplo, só pra dar um exemplo aqui pra vocês, ele brinca em mudar o gênero do jogo. O jogo é um jogo de tiro, um FPS. E aí, quando você vai batalhar com ele, o jogo vira um RPG de turno. Então, ele dá essas viradas dinâmicas, assim, na jogabilidade que te pega completamente de surpresa, assim. Pra mim, é um dos melhores jogos de 2024, facilmente. Eu acho, inclusive, um imenso roubo, assim, que ele não apareceu no Game Awards. Acho um absurdo. E acho ele fantástico, assim. E uma parte super que impressiona é que o jogo ele é brasileiro, feito por um estúdio bem pequeno, 3 desenvolvedores brasileiros. E, pô, ele é fantástico, assim. Eu diria até que eu gosto tanto dele quanto eu gosto do Hotline Miami, por exemplo, que eu considero um super clássico, assim. E eu fico muito feliz que ele meio que deu uma estourada, assim, na bolha, e ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ele tá sendo atualizado, ainda vai ter mais conteúdo e tudo mais. Ele, inclusive, adicionaram dublagem em português, que também ficou super legal. E então eu acredito que ele vai ainda crescer um pouquinho mais aí, pelo menos nos próximos anos. Mas eu curti demais, eu recomendo muito. Não, eu ia falar só que, assim, eu não joguei muito a fundo ainda o jogo, tá na minha lista, mas o pouco que eu joguei, a coisa que eu mais gosto dele é, tipo assim, a qualquer momento que eu entrar no jogo e der play, ele vai ser divertido em 10 segundos, sabe? Tipo, ele é muito rápido nisso, né? Tipo, você pode ficar um tempo sem jogar, quando você voltar em 10 segundos ele já vai estar sendo muito divertido e muito bom de jogar. Eu acho isso muito legal. Sim, ele é um jogo, assim, de pequenas doses, né? Você pode entrar e é bizarro porque tem fases, às vezes, que eu fazia em 10 segundos, porque o ritmo dele é realmente muito, muito acelerado. E tem uma hora que você pega ali e você tá hipnotizado até. Vocês jogaram no Switch? Não tá disponível pra Switch. É só PC por enquanto. Posso estar maluco, né? Mas que eu me lembro, ele tava no stand da Nintendo na BGS do ano passado. Sim, ele tava. Mas ele ainda não foi lançado pro Switch. Ele tava pra teste só. Tem que respeitar o PC, né, Marcelo? Eu não sei, eu ia perguntar justamente sobre a otimização dele no Switch, mas ele não parece um jogo pesado também. Não, acredito que não. Isso é muito frenético. Tá aí, então, o Mullet Mad Jack, inclusive, a gente vale comentar aqui, né, que os caras do Mullet Mad Jack mandaram o jogo pra gente que a gente pudesse sortear pra nossa comunidade, né? Então, quem é assinante lá do Up na Aurelo participou automaticamente desse sorteio e uma pessoa concorreu, ganhou e ficou muito feliz jogando Mullet Mad Jack. Essa é uma das novidades, né, do Aurelo agora em 2025, né, que a gente tá fazendo sorteios de jogos. Então, alguns jogos como esse aqui, que é um dos melhores jogos de 2024, a gente sorteou lá pra nossa comunidade. Então, se você quiser participar também desse tipo de concurso, cara, poder compartilhar suas opiniões lá com a comunidade, se aproximar de uma galera legal, uma galera super respeitosa
maravilhosa, um grupo muito maneiro. Tá lá o nosso grupo secreto. Então, cara, entra no Aurelo aqui, primeiro link da descrição. Vai lá concorrer a jogo, vai lá se informar, vai lá conversar, vai lá falar besteira. Mas cuidado com a besteira que você fala, né? Que aí o Cardoso fica puto e manda você tomar no cu. Verdade. Então é isso aí, fica aí o convite e um beijo pra todos os lindos aí do Modern Ultimate Jack que vocês merecem. Que são muito gente boa. Gente boa e talentosíssimos. Será que o Venturelli ouve o podcast? Acho que sim, porque eu conversei muito com ele, ele falou que, tipo, conhecia a gente e tal, então acho que sim. Muito legal, cara. Então tá aí o nosso 10º lugar. Vamos pro nosso 9º lugar. E aí, falando em Nintendo, né, Cardoso? Porra, moleque. Você que ama a Nintendo aí de coração, qual é o nosso 9º lugar? Com todo respeito à nossa lista e à matemática infalível e tal, pô, podia estar mais lá em cima, né? Infelizmente tá em 9º, mas ainda assim entrou como 9º lugar da melhor lista de todos os tempos de 2024, que é o Super Mario Party Jamboree. Pô, o GOT. Maravilhoso, perfeito. Joguei muito durante as férias, joguei muito antes das férias. Ele me fez comprar um Switch, porque, tipo assim, eu, né, sempre tive Switch e tal, sei lá, e por razões financeiras eu acabei vendendo. E aí eu falei, vou esperar o Switch 2 lançar. Aí lançou Super Mario Party Jambrolhada. Cara, eu vi uma gameplay e comprei o videogame com o jogo, porque eu achei esse jogo simplesmente fantástico, maravilhoso. Jogo até hoje, continuo jogando. Depois de um tempo, assim, depois de muitas horas jogando, logicamente eu cansei um pouco dos mapas e tal, mas ainda assim, pra mim é o Super Mario Party definitivo, é um dos melhores jogos do Switch e, pô, maravilhoso, muito bom. Cara, tá na minha lista também, eu adorei. Eu acho que ele só não ficou mais alto na minha lista por causa desse fator que você comentou, Cardoso, depois de um tempo jogando, né, a gente dá uma cansada, assim. Mas, amigo, será que é porque a gente é um pouco doente? Porque, tipo assim, uma pessoa normal não vai jogar igual a gente joga. Aí, tipo assim, será que uma pessoa normal ela cansa? Esse que é o ponto, tá ligado? É porque a gente é maluco, a gente jogou isso como se não houvesse amanhã, engoliu o jogo, todo dia era... Caralho, vamos jogar. Então, tipo assim, não tem jeito, tá ligado? Uma coisa eu posso garantir, criança não cansa desse jogo nem por decreto. Aí. Pô, desde que ele saiu, a minha sobrinha joga, tipo, freneticamente. Ela conhece todos os minigames pelo nome, os mapas, atalho, consequência. Quando eu vou na casa do meu irmão, o primeiro jogo que é sugerido, que ela fala, vamos jogar, é esse até hoje. E eu lembro, eu tenho memórias de quando eu alugava Mario Party de Nintendo 64 e o jogo parecia um universo de possibilidades, assim, e lembrando agora, o jogo era até bem modesto, né, pros padrões do que Mario Party virou hoje em dia. Acho que quando a gente é pequeno tem essa sensação, né, de que as coisas são muito maiores. E assim, uma coisa que tem que ser falada é que esse em termos de conteúdo, né, ele é o maior Mario Party, ele é o que tem mais tabuleiros, ele tem uma quantidade muito grande de jogos, de minijogos, ele tem vários modos de jogo também, né, dá pra você jogar online, aí tem os desafios diários lá, semanais, sei lá, enfim, tem muitas opções, assim, e cara, o que eu acho que é o que ele brilha é que se você tem um grupo de amigos, assim, você conhece algumas pessoas, e você consegue reunir 4 pessoas ali pra jogar, sei lá, por exemplo, no caso do Cardoso, né, o Cardoso e a digníssima dele moram juntos ali, já são 2. Se ele recebe um casal em casa, ele já formou 4 e consegue jogar uma partida de Mario Party. Vai ser uma experiência jogar com aquelas pessoas. Se no outro momento eu vou lá na casa do Cardoso com o Marcelos, a gente junta ali e joga, é uma outra experiência jogando. Porque são outras pessoas, com outras habilidades, com outras dificuldades, e o jogo ele se transforma, ele se molda em torno do grupo que tá jogando, né? Algumas pessoas são muito competitivas, outras pessoas não são, outras pessoas são péssimas nos minijogos e outras são excelentes nos minijogos. Tem a questão política, né? Às vezes, você vai cair numa casa, você vai ferrar alguém, e aí, pô, cara, não vamos ferrar fulano porque fulano tá passando dificuldade, vamos ferrar não sei quem. E tem a potencial briga de casal, né? Que a potencial briga de casal, com certeza. Isso acontece. E agora ele também, ele tem um online funcional, né? Em que você consegue jogar com pessoas aleatórias, que eu acho que não é tão divertido, mas tem essa possibilidade. E tem como você entrar em dupla e jogar com uma outra dupla. Então, daria pra, por exemplo, sei lá, se eu tô na casa do Cardoso, jogar com o Marcelos e com a Tainá, assim, por exemplo. Então isso é muito legal, né? Isso diversifica as possibilidades pra você jogar. Eu acho que ele acerta muito bem nas escolhas dos minijogos e os tabuleiros são legais. Cara, o tabuleiro do shopping é espetacular, assim. É muito maneiro. Muito bom. Muito maneiro. Esse jogo, acho que todos os jogos da série, os bons pelo menos, mas esse jogo pra mim ele cai muito no lugar de memória afetiva. Eu falei da minha sobrinha, né? Esse é o jogo que a gente mais joga em família, mas esse também criou uma memória afetiva do Up antes mesmo que ser lançado, porque tava eu, Dan e a Tainá no stand da Nintendo, nós 3 entramos juntos pra jogar uma rodada. Foi quando a gente sentiu, né, que os minigames, eles estavam mais longos, que as disputas estavam mais imersivas, e eu acho que foi o primeiro multiplayer do podcast com a Tainá, se eu não estiver enganado, né? Aquele momento que a gente tava junto no evento ali,
essa memória, eu acho ela muito gostosa. E o jogo nem tinha saído e já tava criando memórias afetivas. A única parte triste é que aquele momento foi o único que eu tive com o jogo, assim, eu queria muito ele, só falta realmente comprar e jogar. Porque eu gosto muito de Mario Party no geral, só que ainda realmente não peguei o jogo pra jogar, mas eu sinto que se eu tivesse jogado ele antes dessa lista, ele com certeza estaria na minha também, porque eu sou apaixonado por esse tipo de jogo de party game, ainda mais Mario Party, né? Porra, ô Igor, pelo amor de Deus, hein, Igor? vamos querer aí, porra. Tainá, você nunca fez drinking game de Mario Party? Drinking game, não. Mas, pô, deve ser interessante, hein? Uma cerveja. Caiu no vermelho bebe. O último do minigame da rodada bebe. Quem pegar uma estrela, manda todo mundo beber. Achei que você fosse falar, manda todo mundo tomar no cu. Eu falei. Bom, esse é o Mario Party, então, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Cara, eu confesso que eu tô surpreso do jogo ter entrado na lista, tá, Cardoso? Cara, eu achei que você fosse ficar surpreso da minha posição na lista. Ele tá super alto na sua lista. Ele tá em segundo lugar. Ele é o meu segundo jogo favorito desse ano, mano. Cara, é muito que doido loucura, isso. cara. Que loucura. O maior nintendista aqui, tá vendo só, Tainá? Você fica falando assim, que o Dan que gosta da Nintendo é o Dan, né? Então, eu fiquei surpreso, Cardoso, porque eu não sabia que ele ia estar tão alto na sua lista. Eu sabia que você tinha curtido muito o jogo, mas eu não sabia que você tinha curtido ele mais do que os outros, né, da sua lista. É verdade. Encheu o saco com o raio do Harrison Ford de chicote, tá lá em quinto, não chegou nem no pódio e o Mario Party tava voando. Ah, tu botou Visions of Mana, jogo que só você jogou, cara. Pelo amor de Deus, me respeita. O estúdio fechou, mano. Muito bom. Não, qual é, Tainá? Que isso, cara? Não o estúdio fechou, né? Mas a situação... Não, pô, bom demais, fechou o estúdio. Os caras mereceram perder o emprego. Corta isso, Zito, pelo amor de Deus. Não, porra, essa aí Agora eu vou deixar. Cara, eu só lamento que, se eu bem me lembro, o meu texto do jogo, quando saiu... Foi falando que o estúdio tinha que fechar? Foi isso? Não, é o contrário. Caralho, Marcelo fechou o estúdio. O estúdio foi fechado antes dos caras sequer terem a resposta do jogo, né? Então, o meu texto não teve a chance de salvar o estúdio, porque eu acho que você lê meu texto, você compra o jogo em seguida. Caralho, É realmente. o maior influencer do Brasil, né? Praticamente a nossa Kéfera aqui. Não, eu sou possivelmente um dos autores mais lidos do continente, então eu acho que o texto ia influenciar bastante nas vendas, não sei. Caralho, é inacreditável. Marcelo Vinícius. Fala do próximo jogo aí, Marcelo, que só você colocou na tua lista aí. Marcelo Vinícius, jogo... Chico Barney, quem mais são os autores mais lidos do continente? Agora, Felipe Cardoso. É verdade. Na nossa newsletter. Se saiu bem dessa aí. Então tá bom. Superman, não sei porque a gente tá falando de Visions of Mana. Mas em oitavo lugar, não é Visions of Mana de novo. É o primeiro lugar da lista do Marcelo Vinícius, cara. Não. Pô. É, primeiro. Ué? Já esqueceu? Tá malucão? Ah, não, é que eu tava vendo a minha lista e não a lista geral. Mas é exatamente o que o Daniel falou. Não, é que no meu tá invertido. Seria o sétimo lugar primeiro, entende? Ah, tá. Entendi porra nenhuma, mas O beleza. cara é maluco, o cara tá em Nárnia, cara. Cara, em oitavo lugar, eu acho que eu nunca queimei a língua de maneira tão maravilhosa. Acho que a melhor cuspida pra cima que eu já dei na minha vida foi ter duvidado que era possível fazer um remake bom de Silent Hill 2. Eu falei na parte 1 que 2024 pra mim foi de várias surpresas, né? As melhores experiências que eu tive foram de jogos que eu não esperava absolutamente nada. E curiosamente, esse que foi meu jogo favorito do ano passado era o jogo que eu menos esperava. E não era questão de, sei lá, ele vai ser neutro. Antes de Silent Hill 2 Remake sair, eu era a pessoa que falava, cara, é ofensivo esse jogo existir. É ofensivo a Konami, que agora que empolgou de novo com AAA, de todas as possibilidades que ele tem de reviver franquias, eles mexerem no jogo de terror mais cultuado de todos os tempos, possivelmente. E justamente esse, e querer pagar de Resident Evil Remake e cagar a porra toda. Eu falei, não, isso é uma heresia, esse jogo não tem que existir, é um crime, todo mundo na cadeia. E eu comecei a jogar... Eu tento jogar de mente aberta, mas eu comecei a jogar ainda com essa resistência. E, cara, o jogo me desarmou de todas as maneiras, assim. Eu acho que ele foi muito elogiado, né, pela crítica, as notas, reviews, etc. Mas ainda assim, eu acho que ele foi muito menos falado do que merecia. Nesses eventos mais midiáticos, tipo de The Game Awards e tal, eu acho que ele foi real esnobado. Não faz sentido você colocar Final Fantasy VII Rebirth indicado ou qualquer coisa assim num ano que teve Silent Hill 2. Mas você não acha que o fato dele ser remake, assim... Cara, não, porque no ano anterior tinha concorrido Resident Evil 4. E o Resident Evil 2 também foi muito aclamado, né? Eu não sei, não é uma questão de hype mesmo. Eu acho que o evento de Geoff Keighley é muito pautado pelo barulho da internet. Mas eu acho que em premiação, no geral, até os remakes
do Resident Evil, eles só aparecem, sei lá, tipo, no indicado do jogo do ano, porque entra mais jogos e em categorias técnicas. E acho que foi isso que aconteceu, né? Com Silent Hill 2 também. Pra ser sincero, eu nem lembro se ele foi indicado em alguma coisa. Acho que foi. Se eu não me engano, acho que foi áudio. Ele foi indicado em aventura. Alguma coisa assim. Aventura, ele foi indicado áudio. Eu acho que o principal motivo deve ser porque é remake, assim. Com certeza. Eu acho que rolou uma descrença também, sabe? Eu acho que muita gente não jogou, muita gente não deu chance também, sabe? E eu me incluo nessa, assim. Tudo bem que eu não sou muito fã de terror, mas eu sou uma pessoa curiosa, assim. Eu não tive a curiosidade de pegar e jogar, mesmo o Marcelo tendo falado que o jogo tava muito bom e tal, eu não cheguei e falei, vou pegar e vou jogar essa parada. Cara, e esse é um caso, no episódio eu falei bastante sobre isso, né? A gente já tem bastante essa discussão aqui sobre remake, remaster, etc. O que configura um jogo novo ou não. Esse jogo, ele é obrigado a mandar um dos pontos mais fortes do jogo original pro espaço, que é Silent Hill, a primeira trilogia, pelo menos, né? Brinca muito com seus pontos cegos. O fato dele ser uma câmera... E a câmera não é estática, né? A câmera é fixa, ela é pré-posicionada, só que ela se mexe, tem movimentos de câmera que vão junto com o personagem. Isso desde o Play 1, vocês devem lembrar. Então você entrar numa sala no original e você andar por ela sem saber pra onde a câmera vai jogar a visão, porque você não tem a visão total da sala até você se mexer, sempre foi muito assustador. E aqui eles caem pra uma visão over the shoulder, né? Aquela câmera clássica de Resident 4, Gears of War e tal, que teoricamente mataria essa sensação. Então eles tiveram que repensar a experiência por completo. E você fazer isso com... acho que é praticamente unânime que é o melhor jogo da série, um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. E você não deixar a peteca cair, eu acho, milagre. Igual a gente tava falando sobre os pontos positivos do Rebirth na parte 1, do jogo existir ser um milagre, esse pra mim é o milagre mais surreal de 2024. Doideira, tá aí. Então, Silent Hill 2, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o jogo? Isso vale ser citado, ele tem dificuldades diferentes pra puzzle e pro combate. Então você pode jogar o combate normal, mas os puzzles no máximo, pode jogar o combate no easy e transformar ele só num jogo de puzzle muito cabeçudo. Fica a dica aí. Boa. Cara, o 7º também é meu. É incrível. Tá na minha lista também, no caso, mas com certeza é seu. Deixa eu tomar uma água aí. Começa aí, eu complemento. Não, o jogo é teu. O jogo é nosso. Bom, em 7º lugar, um jogo que é muito melhor do que Silent Hill 2. Esse jogo bota Silent Hill 2 pra mamar. É Prince of Persia The Lost Crown. Esse jogo que foi super lembrado no fim de ano aí. Foi lançado no comecinho de 2024. Que é o jogo que marca a volta da série Prince of Persia aí pros videogames. Se eu bem me lembro, é outro dos estúdios que eu fechei, né? Eu ia falar isso agora. Só a Ubisoft que lembrou pra poder demitir todo mundo. Sim, o Marcelo é impressionante. Ele gosta do jogo, o estúdio fecha, né? Incrível isso. Cara, eu vou ser bem sincero, eu gostei muito do jogo. Eu acho que é um jogo muito honesto. Eu acho que honesto seria uma boa palavra pra ele. Eu gosto muito dos puzzles do jogo. Eu gosto muito da jogabilidade de porradaria do jogo. Eu acho que ela é muito fluida se você souber jogar bem. Assim, fica muito fluido, fica muito plástico, bonito e etc. Se você for colocar aí no YouTube, tipo, as melhores jogadas de Batalha da Lost Crown, você vai ver uns vídeos incríveis. Você fica pensando, tipo, cara, como é que a pessoa conseguiu fazer isso e tal? E eu acho que isso é muito por causa das mecânicas. E eu gosto muito também da parte de plataforma do jogo. Acho desafiador, mas ao mesmo tempo não é a coisa mais difícil do mundo. Então, acho que é um jogo bem honesto. Cara, eu ia falar isso. É claro que tem uma diferença muito grande entre 2D e 3D, né? E eu sei que muita gente tem Astrobot como o melhor jogo do ano passado, mas eu acho que enquanto jogo de plataforma, eu acho The Lost Crown o melhor jogo de plataforma do ano passado. Plataforma 2D, né? Eu justamente fiz essa distinção, né? Não misturar 2D com 3D. E fica melhor ainda com o conteúdo adicional, porque meses depois do lançamento, acho que foi até no segundo semestre, se não me engano, eles colocaram novos desafios que exploram muito mais esse lado do jogo. É parte importante da aventura principal, mas você vê que tinha mais possibilidades, né? No equilíbrio entre combate, plataforma e exploração, na campanha principal, a plataforma tem momentos específicos em que ela brilha. Então achei muito legal eles colocarem mais desafios nesse sentido. Eu acho que eu lamentei isso no episódio que a gente falou sobre. O jogo até dá uma deixa para possíveis sequências. Tranquilamente ele teria uma sequência, o que Rayman Legends foi para Rayman Origins, tinha como fazer no Prince of Persia seguinte, que aparentemente não vai acontecer, né? Muito triste. É muito triste mesmo. É uma pena. Esse jogo eu não fui até o fim, muito porque ele saiu ali naquele iniciozinho do ano, logo de cara eu já peguei o Like a Dragon pra jogar, mas ele é muito bom, cara, ele é muito divertido, ele é gostoso de jogar.
jogar, né? Os controles dele, ele me lembra um pouquinho a sensação do Metroid Dread, né? Dread. Que é, acho que uma das características mais legais do Metroid é que é muito gostoso de você controlar a Samus nesse jogo, né? E eu acho que nesse Prince of Persia é parecido, sabe? É muito gostoso controlar o personagem, derrotar os inimigos, a movimentação, assim, o jogo parece que é muito fluido, né? E quando você vai dominando, isso que o Cardoso falou sobre quando você joga bem, né? Ele se torna ainda mais legal, assim, quando você vai dominando, é meio a vibe do Ori também, né? O Ori é meio assim, né? Depois que você domina o timing ali, como pular, como usar o pulo triplo na hora certa, o pulo duplo na hora certa, fica um jogo muito gostoso, só vai, né? Só vai jogando, assim. Eu acho que o Prince of Persia ele tem essas características, assim. Eu acho que ele faz isso muito bem. Uma das, se é que dá pra chamar, é vantagem, né? Dá pra chamar de vantagem. Quando o jogo cai no esquecimento muito rápido, é que hoje em dia, né, ainda mais com tantas coisas que tinha no passado pra jogar, quem ainda não jogou, ele tá, por os padrões, bem barato, né? Na PSN ele tá R$100. Ah, mas isso aí é o efeito Ubisoft, né? O Ubisoft aí é sempre assim, né? É. Os jogos ficam baratos muito rápido. Nunca compra um jogo da Ubisoft no lançamento. Vale a pena. Quem tá ouvindo, ficou curioso com a descrição, pelo que ele oferece, tá super em conta. Foi muito engraçado, Daniel falando assim, não compra o jogo da Ubisoft no lançamento. Aí você... Vale a pena. Não, vale a pena agora, um ano depois, estúdio fechado. Caraca, você gosta de um estúdio fechado, né, cara? Impressionante isso. Toda vez que o estúdio fecha, o Marcelo fica feliz. Pô, eu tô triste com as mazelas do proletariado. Esse jogo merecia uma sequência. É uma pena que eu sei lá qual é o padrão aí que a Ubisoft esperava pra poder dar uma continuidade pra esse jogo. Enfim, é muito triste, cara, porque com o fechamento do estúdio, muito provavelmente a gente não vai ter uma sequência, né, cara? Então... E o foda de tá vendendo mal não é por conta do estúdio, né? Tipo assim, é por causa da própria Ubisoft, né? Tipo, eu acho que a Ubisoft vive hoje uma questão de confiança da galera como um todo, né, cara? Não é culpa do estúdio que fez um jogo excelente. Cara, e assim, é um raciocínio óbvio, mas, né, capitalismo. Se o seu jogo é bem avaliado e vende mal, não é o estúdio que você demite, é quem é a publisher, quem tá distribuindo o jogo, quem tá fazendo o marketing do jogo. Nossa, enfim. Acho que não é nem só uma questão de ser bem avaliado, cara, porque há casos aí de jogos que não são bem avaliados e que são legais, né? Tipo, às vezes o fato da crítica não ter recebido muito bem não significa que o jogo não seja interessante, né? É que fica parecendo quando um jogo, sei lá, desempenha mal no mercado e a equipe que desenvolveu o jogo é que é responsabilizada, fica parecendo que o único jeito de saber que um jogo existe é o boca a boca, sabe? É muito engraçado isso, que nunca é culpa da publisher ou nunca o jogo foi mal divulgado, como foi esse Prince of Persia, inclusive, e sempre recai no artista, né? Nas pessoas que são responsáveis pela, não só por esse jogo, mas pela indústria como um todo acontecer. Eu acho que o que rolou com ele, assim, a gente comentou isso no programa que a gente fez sobre ele também, é que tem essa reação das pessoas de tipo, poxa, eu queria que Prince of Persia voltasse, mas eu não queria que ele voltasse assim. Queria que ele fosse em 3D, que fosse como Sands of Time, que tá sendo refeito, e aquele velho discurso do, pô, esse jogo não vale essa grana, esse jogo é um jogo simples, de plataforma. Esse jogo é um jogo 2D, ele não é mundo aberto. Pois é. Essa reação é uma reação que acontece por parte dos gamers. Sei lá. Acho que esse jogo ele sofreu de várias direções, assim. Pancadas de várias direções. Mas é um jogo muito bom. Então fica aí o nosso 7º lugar, Prince of Persia The Lost Crown. Que muito bem posicionado na lista do Marcelo Vinícius, né? Foi o 2º lugar dele, se eu não me engano. Foi. E em 6º lugar, meu amigo Cardoso, um jogo que a gente jogou junto, cara. Qual foi mesmo? Um jogo que a gente se divertiu jogando juntos. Pelo menos eu me diverti, não sei você. Que é o Helldivers 2. Pô, bom demais. Bom demais. Fala aí. Muito legal. Cara, eu acho interessante o Helldivers 2 ser um dos jogos que tá aqui na nossa lista, porque a Sony fez muita cagada achando que ia cuspir um Helldivers 2 por semana, né? E é interessante que o Helldivers 2 esteja aqui, porque eu acho que de todas as porcarias que a Sony fez com Game as a Service, que eles queriam tanto fazer e tal, não sei o que, eu acho que o Helldivers 2 é o mais original de todos, né? É o jogo que tem mais a cara que ele tem que ter e que é muito interessante, porque aí vira de fato um jogo diferente, assim. Eu adorei nosso tempo com o jogo, tinha muito tempo que eu não jogava um jogo online como um serviço contínuo, assim, e gostava. O único problema pra mim, eu acho, do Helldivers é
que eles demoraram um pouco pra lançar mais coisas pro jogo. E aí, tipo assim, pô, no nosso caso, vai lançando um monte de jogo, vai lançando um monte de coisa, e aí o jogo não atualiza tão rápido quanto a gente espera, a gente vai colocando ele em segundo plano, né? Eu acho que se ele tivesse, tipo, com mais novidades, ou pelo menos com roadmap mais claro e tal, a gente teria investido mais tempo no jogo. Cara, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro que a gente tem um perfil específico, né? Nós somos pessoas que trabalham com essa parada, então a gente naturalmente vai pulando de jogo em jogo ao longo do ano, né? A gente acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Às vezes a gente não acaba porque é um jogo que a gente não vai fazer um programa cheio sobre ele, então a gente já tá pulando pra outro. Então pra gente, esse tempo entre uma atualização e outra parece muito mais longo do que é pro jogador que comprou e que tá jogando com os amigos ali. E o segundo é que eu acho que os caras não esperavam o sucesso. Não daquele tamanho, sabe? Pô, mas o primeiro já foi bem visto e bem recepcionado, né? Cara, foi, mas ele era um jogo pequeno, né, cara? Tipo, o estúdio era muito menor. Ele ainda não é um estúdio gigante, mas ele era um estúdio bem menor. O jogo teve um orçamento muito menor, escopo menor, tudo era menor, sabe? E, tipo assim, ele é um jogo que a sua base ali, que ficou com ele, defendia o jogo, gostava do jogo, gostaria de uma sequência e tudo mais. E o Helldivers 2, ele é um jogo extremamente corajoso, porque ele é um jogo que ele mantém a essência do primeiro, ele mantém o coração do primeiro, e aí eu acho que coração, Cardoso, é o que responde aquela coisa de, nossa, ele foi o jogo que deu certo pra Sony nesse lance de live service, e foi por causa disso, ele tem coração. Exato, ele, tipo, não é só uma, sei lá, uma amálgama de coisas que a galera viu que deu certo. Ele não foi encomendado, né, cara? Então, é isso, é tipo assim, cara, a gente quer um Overwatch-like, vamos fazer esse tal de Concorde aqui. E aí quando você vê, tipo, porra, o jogo dá errado em uma semana, sabe? Então eu acho que ele é um jogo com muito coração. Dá pra ver que a galera coloca paixão no negócio, sabe? Eu acho isso muito legal e muito louvável. E assim, cara, falando do jogo em si, pra quem tá ouvindo e não conhece, né, o Helldivers, ou não viu uma gameplay, ou não, sei lá, passou batido. Cara, o Helldivers é um shooter, né, em terceira pessoa. Ele é um jogo majoritariamente online ali, pra você jogar ou com seus amigos, ou entrando num lobby ali com algumas pessoas, mas você consegue até jogar sozinho, assim, acho que não é tão bacana, nem é tão fácil. É meio ruim. É, meio difícil, assim, jogar sozinho e tal, mas ele tem um lobby muito bem feito, você sempre vai achar alguém jogando, raramente você vai ficar ali muito tempo sozinho. Ele tem recursos pra você, mesmo que você entre sozinho no mapa, você coloca um radarzinho ali pra poder meio que invocar uma pessoa, né, que esteja buscando uma partida em andamento. E, cara, eu acho que em termos de gameplay, assim, o jogo mesmo, cara, ele é excepcional. Sim. Ele é um jogo de ação mesmo, e, cara, é muito louco como tudo no jogo, os controles, as reações que os efeitos adversos do mapa causam, tudo conversa pra tornar cada combate, cada horda de inimigo que você encontra, cada objetivo que você tem que fazer numa coisa muito épica. Sim. E numa maluquice também, né? Tipo assim, como são gameplays muito curtas, tem ali no máximo 40 minutos em cada fase e tal, tudo é uma maluquice o tempo inteiro e você não tem tempo nem pra respirar, né? E quando você joga nas dificuldades mais altas, né, que depois de um tempo você vai dominando e naturalmente você vai subindo a dificuldade das missões, cara, é dedo no cu e gritaria do início até o final. Sim. Das fases, assim. E, cara, é muito louco, porque você tá lá com o teu personagem, já tudo equipado, armadura maneira, arminha, papapá. E aí, cara, você tá enfrentando uma horda de inimigo e você tá lá, você vê que seu amigo tá morrendo. Aí você vai, se movimenta até ele, bota um totem de cura no chão, que você invoca. E aí, quando você invoca alguma coisa no jogo, você tem que fazer uma sequência de comandos, né? Cara, eu nunca imaginei que uma sequência de botão fosse me deixar tão nervoso em toda a minha vida. Cara, é muita doideira, porque, cara... Mas é tipo Quick Time Event? Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tu tá lá tomando tiro, aparecendo zumbi, aparecendo não sei o que, você tem que apertar cima, baixo, R2, quadrado, X, bola, sei lá o que, e torcer pra dar certo. Aí quando dá errado, tu tem que repetir tudo de novo até tu conseguir a parada, tá ligado? Porque tipo assim, Marcelo, você tem no menu do jogo, quando você entra numa missão, você vai definir que perks, né, que habilidades você vai equipar no seu personagem. Então, sei lá, você vai entrar numa fase que você vai enfrentar insetos, então você vai colocar que você tem uma habilidade de chamar um ataque aéreo que é Napalm, aí você vai colocar um lança-chamas que você tem que invocar na nave. Então, tipo, quando você tá no mapa, você entra no mapa, começou ali a missão, aí você vai invocar o seu lança-chamas, pra você já começar a partida bem equipado. Aí quando você seleciona, você tem que fazer uma sequência ali, direcional pra esquerda, direcional pra cima, direcional pra baixo, sei lá. E aí você vai e faz aquilo ali rapidinho, no tempinho que o jogo te dá, pra poder invocar esse lança-chamas. Aí ele tem um cooldown, né, um tempinho pro perk cair, e aí você pega. Só que aí tem um problema. O problema é quando você tá no meio do caos
caos. Sei lá, resgatando uns civis que foram aprisionados numa estação de petróleo num planeta. E aí, tipo, você tá ali e os insetos gigantes estão chegando. E aí você, enquanto você tá salvando os caras, você tem os seus amigos pra salvar, né? Que você tá em pare com 4 pessoas, ou no caso você mais 3. Você tem que apertar os botões lá pra poder colocar os caras na nave, pra poder eles serem transportados pra fora do planeta. E você tem que enfrentar os monstros. E aí, cara, tipo, às vezes acontece do seu personagem estar ferido, você cai no chão, você fica se arrastando no chão enquanto você tá caído. E você tenta chamar um perk pra poder ajudar o seu amigo que tá sozinho no meio de um monte de inseto. E ele, seu amigo, é a pessoa que pode te fazer levantar porque você tá caído e você tá sem munição, então você não consegue ajudar. Cara, tudo isso acontece num espaço de, sei lá, 3 minutos de puro caos, sabe? Sim. Dentro de uma partida de 40, assim. E isso acontece várias vezes. E sabe uma coisa que, caraca, que às vezes acontece que você não tá nem percebendo e que é muito sem querer, pô, tu chama o perk e aí você, tipo assim, começa a se distrair com o inimigo que tá te atacando e tal, e o negócio cai em cima da sua cabeça e te mata. Isso acontece. E, cara, inclusive, quando isso acontece com você, você aprende uma coisa, né, Cardoso? Que se o negócio cai em cima de você, ele vem do céu, é tipo uma cápsula, assim, que vem do céu com lança-chamas dentro, como se uma nave tivesse jogado aquilo ali. Se aquilo cai em cima de você e te mata, será que mata o inimigo também? E mata. E mata. O que é maravilhoso. Aí você percebe que você tem uma arma a mais. Porque quando você vai chamar o perk, você tem tipo como se fosse um sinalizador, né? Se você jogar o sinalizador no monstro e a nave jogar aquilo ali, o monstro morre. O que é maravilhoso, que é você usando a gravidade ao seu favor. Cara, tudo é recurso. Sim. E tudo isso acontece no meio de um caos ali de 4 jogadores, muitos inimigos, muitas possibilidades. Cara, é maneiro demais, assim. É bom demais. Eu acho que é difícil uma pessoa jogar uma talvez não, mas se você jogar 2, 3 missões ali com os amigos, ou com os seus colegas, sei lá, e você não se convencer do jogo, é porque realmente não é pra você. Mas eu acho que se você curte jogo online, se você curte jogo nessa vibe, assim, é difícil, cara, você jogar ali umas 3 partidinhas e não ser fisgado, sabe? Foi o que aconteceu com o Cardoso, né? Exatamente, eu tava super descrente, aí caiu no meu colo o jogo, eu falei, pô, tá bom, vamos ver qual que é. Caraca, foi 2 partidas e já era, mano. Eu tava viciado. Inclusive, Cardoso, fica aqui o agradecimento pro Edson, né? Exatamente. Amigo nosso aí que praticamente patrocinou a nossa gameplay. Patrocinou. Ele Exato. me deu o jogo aí de presente, aí como eu divido a conta aí com o Cardoso, a gente pôde jogar o Helldivers, foram momentos muito legais, a gente jogou com o Ricardo também. Pô, foi muito legal, cara. Com o Ricardo foi meio ruim, né? Porque Ricardo Regis? o Ricardo é meio chato, né? É foda. Eu achei muito engraçado a correção que o Dan fez. Não sei nem se ele percebeu. Que ele tava falando. Se você jogar uma ou 2 missões com seus amigos ou com seus colegas. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim, caraca, será que eu sou amigo ou será que eu sou colega? Não, Ricardo Regis. Cara, o Marcelo odeia o Ricardo, mano. É impressionante. Não, o Dan que odeia, o Dan falou, pô. Eu? O cara é só meu colega. Se ele não fosse do Nautilus, eu nem chamava. Ah, cara, entendi. Eu falei... Foi Caralho. o que você falou aí, eu só tô repetindo. Tá bom. Tá bom. Helldivers 2. Tá vendo, Tainá, como é que são as coisas aqui? O cara odeia o Ricardo. Eu percebi. Odeia. Nem esconde, né? Pretos no topo, não tem Então essa. tá aí, Helldivers 2. Tainá e Marcelos, acho que talvez não tenham jogado Helldivers 2, mas fica aí o... Eu não joguei, mas assim, vocês falaram tanto e com tanta paixão e emoção que eu fiquei bem curiosa. Dá pra jogar sozinho, tipo, com pessoas aleatórias, ou tem que ser com amigo e aí melhor experiência, assim, tipo, ficar meio cagado se for com aleatório? Dá pra jogar com pessoas aleatórias, mas não é muito legal não, porque, tipo, a comunicação é muito importante pro Saquei. jogo funcionar bem, tá ligado? Não, tem o chat do jogo, né? Mas... Dá pra você se comunicar com a pessoa, só que aí, assim... Não, me pareceu que exige, né, muito da cooperação ali e tal. E tipo assim, cara, as fases, você tem ali 40 minutos normalmente, né, numa missão, algumas são mais curtas, mas, cara, é literalmente um planeta, assim. Sim. Então, se o cara que tá jogando com você for pra uma outra direção, porque são vários objetivos ali no mapa, né? Você tem, você resgatar um refém, você tem que, sei lá, livrar um laboratório que tá sendo atacado, e tem a missão principal do jogo, que é aquela que você entra naquele planeta pra fazer, que aí podem ser várias diferentes. Enfim, tem como você fazer várias sidequestzinhas durante a missão, né? Que estão lá, que você descobre quando você chega no planeta. Se o cara que tá com você, que não tá com comunicação com você, decidir que ele quer ir no laboratório e não fazer o objetivo principal, se você não acompanhar ele não serve de nada ali, né? Tipo, ele tá no outro canto, você vai ganhar experiência se ele fizer a missão sozinho, se ele conseguir, mas se ele não ficar com você, então não é tão bacana, sabe? Aí tem sempre aquele jogador que colabora, que vai junto e tal, mas nem sempre, né? Aquele que fica trolando e tal. Tem o que fica trolando. O que eu tô achando mais engraçado é eu e o Dan falando, não, porque a comunicação é importante, nananana. Aí
Mas se tivesse alguma gravação da gente jogando, é só... Ai, socorro, pelo amor de Deus, ele vai me atacar. Ai, socorro, tem um monstro aqui em cima de mim, pelo amor de Deus, me ajuda. É isso, a gameplay é isso aí. Tem uma coisa muito importante, Cardoso, que a gente não falou sobre o Helldivers 2 e que é totalmente conectado a isso que você acabou de falar. O jogo tem fogo amigo. Tem fogo amigo. Caraca, toda hora o Daniel matava, cara. Puta que Eu, ódio. né? Que ódio. Toda hora, cara. Toda hora que eu tomava um tiro, aparecia assim: parabéns, você morreu para o Daniel Schmidt. Tá bom. Enfim, Helldivers 2, esse aí é o nosso 6º lugar. Cara, a gente falou pra caramba de Helldivers aqui. Ah, porque o jogo é bom, né? Exatamente. Muito melhor que Silent Hill 2. Com certeza. Mas em 5º lugar, acho que é mais um jogo que eu e você vamos falar, né, Cardoso? Sim. Cara, na moral, esse jogo é incrível. Esse jogo é foda. Eu acho que a gente tava falando aqui sobre ter coração, originalidade, ser autêntico, e eu acho que ano passado foi um ano muito de jogos autênticos, e talvez esse aqui, que a gente vai falar agora, seja um dos jogos mais autênticos que eu já joguei em toda a minha vida, que é o Like a Dragon Infinite Wealth. Fantástico. Cara, então, quando o Dan me falou que tava gostando muito do jogo, eu falei, pô, vou dar uma chance, porque, né, não joguei o primeiro, mas eu quero jogar o primeiro pra entender a história. Eu platinei o primeiro jogo, e é um RPG de sei lá quantas milhões de horas. Cara, é uma platina difícil essa. É uma platina difícil, e só que, tipo assim, eu nem senti que eu tinha platinado, porque eu nem gosto de platinar jogos e tal, eu nem ligo muito pra isso. Mas esse aqui eu gostei muito, essa série eu gostei muito, cara, porque a história dela, os personagens, a maneira irreverente que a história é contada, a comédia, o nonsense da série e tal, me cativou muito, me pegou muito, assim, de uma maneira que eu não esperava que ela fosse me pegar, assim. E eu acho que o segundo, ele pega isso e eleva até a última potência, assim. E eu acho que só por isso já faz ele merecer esse lugar e até um lugar mais alto merecer, viu? Mas eu adorei o segundo jogo. Cara, passei muito tempo na Ilha do Onduko lá. Muito tempo, até finalizar tudo. Ele é um jogo que eu sinto que, tipo, não importa o momento que eu pegue pra jogar ele, ele sempre vai ser muito legal, sabe? Pô, eu acho que é um dos grandes jogos do ano passado, assim, e que infelizmente ficou meio esquecido no churrasco. Né? É, eu achei surreal ele não concorrer a jogo do ano e o Final Fantasy concorrer, assim. Sim. Eu não joguei o Metaphor, né? Esse é um jogo que eu fiquei devendo aí, porque não deu. Então talvez eu mude de opinião após jogar o Metaphor, mas sem ter jogado, pra mim o Like a Dragon Infinite Wealth foi o melhor RPG de 2024, assim. Isso eu acho que significa muita coisa num ano em que a gente teve Persona, Dragon's Dogma, Final Fantasy e outros, né? O Visions of Mana, por exemplo, que é uma franquia super clássica, o Paper Mario, que é um RPG considerado por muitos o melhor da franquia. Então, assim, não é fácil, sabe? Ele ser o melhor jogo de RPG, assim, pra mim, claro. E ele é, cara. Eu acho que ele é um jogo que ele combina tudo que Yakuza construiu nesses últimos muitos anos aí de jogos. Ele é, sim, um jogo sobre o Ichiban, que é o protagonista do Like a Dragon anterior, e é novamente protagonista aqui, no Infinite Wealth. Ele é um personagem fantástico. Maravilhoso. Pô, muito bem construído, muito divertido, muito tudo, assim. Acho que a palavra que define ele é muito, né? Ele é muito. Sim, ele é muito tudo que ele se propõe a ser, tá ligado? Quando ele quer ser o heróizão, ele é. Quando ele é burro, ele é muito burro. Quando ele é burro, ele é muito burro. Exatamente. Ele é incrível, ele é um personagem muito como a gente, assim. É um cara que, sei lá, às vezes ele é muito inocente, ele comete erros, e aí depois ele vai e corrige esses erros. E, enfim, ele é um cara muito humano, é um personagem muito humano, o Ichiban, sabe? Sim. Então é muito fácil você se identificar com ele, até muito mais fácil identificar com ele do que com o Kiryu, que foi o protagonista durante anos, né, de Yakuza, assim. E esse jogo, ele não tira o Kiryu de cena, pelo contrário. Eu me lembro da gente gravar um programa sobre o God of War Ragnarok, me lembro do Cardoso falando sobre o quanto o God of War Ragnarok foi respeitoso com o legado do Kratos, né, como ele encerra ali bem aquela história e homenageia o personagem. E eu acho que o Infinite Wealth, ele eleva muito essa coisa de, tipo, como homenagear um protagonista, sabe? Sim. Como colocar um personagem no lugar que ele merece, assim. E pra mim, assim, cara, é tudo muito sensível, tudo muito bem feito, bem construído. Infinite Wealth é muito foda. E, além disso tudo, cara, ele como jogo, tipo, videogame, ele é muito videogame. Ele é muito videogame, realmente. Os minigames, a luta, a exploração, as quests que você faz, é tudo muito amarrado, tudo muito bem feito. Tipo assim, cara, eles pegaram tudo que eles fizeram de bom em Yakuza, filtraram ali, lapidaram e colocaram nesse jogo, sabe? Total. É o Yakuza definitivo, é o Infinite Wealth, assim. Total. E uma coisa que eu ia falar, só pra quem às vezes não tá muito acostumado, ele tem um tipo de drama muito, às vezes meio pastelão, assim. Novela, né? Meio novela e tal, só que é engraçado, porque no começo eu falava assim, nossa, que bagulho dramático. E aí no fim eu tava tipo assim, caralho, cara, é
eu amo muito esse personagem, cara. Ele é muito legal. É assim que ele te pega. É nessas coisinhas aí. É muito bom. É claro que no Yakuza Like a Dragon é bem... a mais, né? Vocês falaram do quanto o jogo gosta de ser exagerado. Mas eu percebo que isso é uma coisa muito presente em jogos, animes, mangás, histórias japonesas, assim. Eles não têm tanto essa distinção que a gente faz de isso aqui é drama, isso aqui é comédia. Então, se essa história é drama, ela tem que ser muito sóbria. Se essa história é comédia, você não extrai nada de muito profundo. Eu acho que, pô, eu tiro base pelo Yakuza que eu joguei, né? Eu joguei mais o Kiwami e o Zero. E eu sei que a série vai ficando cada vez mais absurda, mas eles transitam com muita naturalidade entre o absurdo, o escrachado da comédia e o drama, como se não fosse nada, assim. E eu acho isso elegante, acho ousado. Tem gente que estranha, porque na nossa cultura é isso que eu falei, né? Os gêneros são bem mais blocados, mas eu adoro isso. Eu também, eu acho legal. Eu sou fã de One Piece, né? One Piece também é... A hora que é pra chorar, você chora até virar do avesso, mas no geral é uma história muito aloprada. Cara, eu acho que uma coisa que é importante, assim, é que o Like a Dragon, o Infinite Wealth, especificamente aqui falando sobre ele é um jogo muito japonês. Assim, muito. Sim. Se você teve contato com anime, com filme, série, sei lá, qualquer coisa japonesa, assim, você vai identificar muitos dos trejeitos, muitas referências a outras obras, assim, que você já teve contato. E é muito, cara, é muito humor, sei lá, a parte nonsense, é tudo muito japonês, assim, cara. Então isso que o Marcelo falou agora é puramente isso aí, cara. E tem uma parada também, né, que ele é um jogo que ele proporciona aquilo que a gente falou do Final Fantasy, né, no outro programa, que tipo, você pode escolher jogar e ignorar as quests, a exploração total e focar mais na história e tal. Aqui tem isso, e ele tem também, tipo, certas side quests dele são tão profundas, são tão gigantes, assim, que é praticamente como se fosse um jogo dentro do jogo, sabe? Uhum. Tipo, aquela side quest lá do Pokémon, que parece que é Pokémon. Sugimon, cara, aquilo ali é inacreditável, sabe? Mano, a Ilha do Ondoku, cara, eu passei, tipo, mais de 30 horas naquela porra, cara. Não são 30 horas que eu fico, tipo, ai, nossa, que chato. Eu tô lá, tipo assim, caraca, eu vou melhorar minha ilha. É maravilhoso, cara, é muito bom. Tá aí. Então esse é o Like a Dragon Infinite Wealth, nosso quinto lugar. A gente vai entrar aqui agora no quarto lugar, Cardoso. Porra, rufem os tambores para o GOT. Depois disso acabou a lista. Vamos! Tainá, qual é o nosso quarto lugar, Tainá? Pô, eu gosto do Cardoso, né? Balatro. Não tinha como ser outro. Porra, cara. Vai, Cardoso, solta o seu coração. Falem vocês. Não, eu quero ouvir você. Cara, olha que doido, né? Tipo assim, o Balatro. Eu não sou a pessoa do card games. Olha que loucura. Começa por aí. Eu não sou a pessoa do card games. O Dan, que é o cara do card games aqui e tal, não sei o que. Ó. Aí, beleza. Aí eu ouvi falar sobre Balatro. Só que assim, eu gosto muito de jogar poker. E aí eu gosto muito de jogar poker na vida real e eu gosto muito de jogar poker em Red Dead Redemption 2. Eu sei que é muito específico, mas eu adoro. E aí, porra, me falaram, cara, ó, esse jogo aqui tem umas mecânicas de poker e tal, mas ele é tipo um roguelike e tal. Joga aí, testa aí. Cara, eu comprei o jogo no PC, tá? Em uma semana eu joguei 40 horas do jogo. 40 horas no meu computador. E aí, começou a acontecer o que eu não sabia que existia, que é o Tetris Effect. Vocês já viram falar, não um jogo, mas vocês já ouviram falar desse efeito no nosso cérebro, do Tetris Effect? Já gosto muito dessa ideia, inclusive. Só explicando pra quem tá ouvindo, o Tetris Effect não é uma coisa, né, tipo, estudada por cientistas e tal, não sei o quê, mas ele, assim, foi uma coisa relatada por várias pessoas na internet, que é, enquanto as pessoas, tipo, estavam super viciadas em Tetris, quando elas iam dormir ou quando elas não estavam jogando Tetris, o cérebro delas continuava jogando Tetris. E isso é muito doido. Tipo assim, só por isso já é muito doido. Você já assistiu Gambito da Rainha? Já. Eles fazem isso com o jeito como ela treina xadrez, você lembra? É que ela fica olhando pro teto, né? E fica assim, sim. E aí, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a não conseguir dormir, porque quando eu fechava o olho, eu jogava balato no meu cérebro sem querer. Então, tipo assim, eu fechava o olho pra dormir e meu cérebro ficava, tipo, botando as cartas no lugar e fazendo as jogadas e tal, não sei o que. E isso começou a me perturbar de verdade. De verdade. Tipo assim, eu ficava, caralho, mano, meu cérebro não para, eu preciso dormir. Só que ao mesmo tempo, eu passava 9 horas jogando o jogo, pô. Cara, eu fazia a reunião era numa tela e o balato era na outra, pô. O negócio tava completamente doentio, assim. E isso porque, assim, né, parece que eu tô falando mal do jogo, mas o jogo é muito bom, cara. Isso aconteceu porque o jogo é, tipo assim, as mecânicas são tão interessantes e ele é tão recompensador quando você consegue fazer o que você precisa fazer, que eu, tipo assim, me via o tempo todo ali querendo ter aquela sensação de que eu ia conseguir fazer a jogada perfeita, sabe? Aí eu vou te perguntar, não tô nem esquerendo, mas é uma pergunta levemente polêmica. Não tem o perigo de Balatro fazer mal? Não sei. Tipo, não tô falando do seu caso, mas tô falando de... Não sei se a gente já tem relatos de pessoas que ficaram realmente viciadas do jeito pejorativo do termo em Balatro. Cara, não sei, mas é porque assim, como ele não tem microtransação, ele não tem, tipo assim, uma maneira de
de, sei lá, você ficar botando um pouquinho de dinheiro ali pra jogar e tal. Eu acho que pelo menos no sentido do impacto que ele pode ter na sua vida social, ou seja lá o que for, ele não, sacou? Ele não atinge essa barreira. É mais parecido com Tetris mesmo, então. Então, tipo assim, eu acho que você fica viciado porque você, no meu caso pelo menos, eu queria muito melhorar a minha maneira de jogar até eu chegar no estado de perfeição, tá ligado? Assim, justiça seja feita, e aí eu tô falando mais pra audiência, é que tem jogos que são feitos com certos loops que são intencionalmente viciantes. Lógica de cassino, caixa de Skinner, a gente falou disso no famigerado episódio O que são jogos. Eu perguntei nesse sentido, eu imagino que não, porque vício por vício, qualquer porra que libera dopamina, o ser humano pode viciar, né? Até aí o céu é o limite. Sim, total. Inclusive rolou uma discussão em torno disso, né, por conta de um vídeo que alcançou bastante visualizações no YouTube, que levantava esse debate, né, sobre o quão intencional era o Balatro despertar essa coisa que é meio que o vício, né, da dopamina e tudo mais. E houve essa discussão na internet, assim, eu acho que é uma discussão perigosa, pra falar a verdade, porque entra um pouco naquele debate antigo do, o videogame vicia, o videogame é um problema. O videogame vai te deixar violento. Porque assim, cara, o ponto do argumento do rapaz lá do YouTube lá era que o jogo não era recompensador pra pessoa que tava jogando a ponto de justificar o tempo que você passa jogando ele ali quando você se vicia, sabe? Como aconteceu com o Cardoso, por exemplo. De ter curtido tanto o jogo que ele passava muitas e muitas horas jogando aquilo ali. Porque, sei lá, quando você passa muitas horas jogando um Zelda Breath of the Wild, a recompensa é a história que o jogo te oferece, é a sensação de que o seu personagem evoluiu ali, cresceu, resolveu as questões daquele mundo e tudo mais. Então eu acho que esse é uma comparação meio boba, sabe? Porque a recompensa mecânica, ou seja, de você ter um jogo como Tetris, por exemplo, e aí você bater um recorde, que seja seu próprio recorde num Tetris, ela não é menor do que uma recompensa de uma história, de um final de um jogo narrativo, sabe? Eu acho meio raso, sabe? Você fazer essa comparação assim, sabe? É o que eu tava falando, tipo, o debate é difícil porque tem pessoas que desenvolvem problemas de saúde de fato, mas eu acho que ele é abordado de um jeito meio bobo, que é esse de você faz uma ação, você interage com a mecânica do jogo porque você quer algo em troca. E, cara, às vezes não. Às vezes o ato de jogar é o que você quer e ele não precisa servir pra porra nenhuma. Então, e às vezes pra mim, tipo, o fato de eu conseguir melhorar no jogo já é recompensante pra mim, sabe? Cara, e tem uma questão também que eu acho que assim, cara, todo jogo, isso, qualquer jogo, ele é feito pra, através das suas mecânicas, engajar você. Lógico, sim. Alguns jogos vão fazer isso de uma forma mais direta e outros vão fazer isso em pílulas menores, em um espaço mais longo, a ponto de você entrar naquele ali, porque o looping é um looping mais longo, né, e tudo mais. Mas o princípio básico da parada é te dar esse prazer, é te dar essa sensação de que você quer aquilo ali, de que você quer continuar jogando, você quer consumir aquela parada que o jogo tá te oferecendo. Eu só acho que essa análise de que, tipo, Balatro pode ser problemático e tudo mais, é porque é muito fácil você analisar o looping dele, porque ele é um looping mais curto. As partidas são mais rápidas. Tudo que acontece nele é mais rápido do que, sei lá, um Elden Ring, sabe? Então o cara vai lá, observa isso e ele consegue, tipo, de forma muito crua, de forma muito, sei lá... Rasa até, né, também. Rasa, meio branda, E eu conheci muita gente, imagino que vocês também, que ficou viciado e passou muito tempo do que gostaria em Suika Game. E ninguém fala isso com Suika Game. É, porque é um jogo de maçãzinha bonitinha. Talvez. Então. Acho que é porque o Suika Game não tem a complexidade do Balatro, sabe? O Balatro, ele tem... Tipo assim, você tem que desvendar o melhor caminho pra que ele se torne recompensador pra você, né? Sim. Você tem que entender a mecânica por trás, você tem que entender como driblar os... Como é que é o nome dos inimigos? É blind, né? Os blinds. É. Então, depois que você domina, ele vira outro jogo, né? Depois que você entende, Sim. ele vira outro jogo. E depois que você estuda também o jogo, tipo, ele é um jogo de estudo também, a partir de certo ponto, quando você quer avançar mais, pegar melhor jokers, ver qual que é o joker que compreende melhor o seu ritmo de jogo e também, tipo assim, pô, sei lá, às vezes seu baralho vem muito bom, às vezes seu baralho vem uma merda, e aí você tem que se adaptar pra isso. Então eu acho que é um jogo de raciocínio que, tipo assim, que é difícil pra caramba, em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele, tipo, me deixava mais inteligente, sei lá, de alguma maneira, tá ligado? E uma coisa que é interessante, que a gente não falou, né, tipo, é que ele é um roguelike, né? Ele é um deck builder
roguelike que utiliza regras do poker. Então, tipo, você vai ter que aprender a montar o baralho com os melhores coringas, com as melhores habilidades que o jogo oferece ali, pra você poder fazer seus combos. E na próxima partida, você vai resetar aquilo ali. Você vai vir com uma nova mão, novos coringas vão aparecer pra você, numa ordem diferente. Toda partida, ela é um pouco diferente, sabe? A sua estratégia que... Quando você chega num ponto, você fala assim, essa é a melhor estratégia. Tá, ela é a melhor estratégia agora. De repente, na próxima partida, ela não vai ser, sabe? É, exatamente. É porque muda o baralho, né? Tipo, o seu baralho, você não leva ele pra próxima partida. É. Então, você tem que ir se acostumando. E, cara, mudando de assunto, só pra gente partir pro próximo, eu só fico um pouco triste que o jogo foi um sucesso estrondoso e o Local Thunk, né, que é o desenvolvedor do jogo, eu acho que ele não tava muito preparado psicologicamente pra lidar com isso tudo que o jogo acabou virando, sabe? Infelizmente, ele já falou algumas vezes que ele até se arrepende um pouco, né? Tipo assim, caraca, não achou que fosse esse sucesso todo e tal. E eu acho que ele não tava muito preparado pra lidar com isso, assim. E isso, pra mim, levanta vários debates sobre saúde mental no desenvolvimento de games e tal. Então, eu acho que é importante. Lembrando que ele fez o jogo sozinho, né? Sim, exato, só ele. Ele fazia jogos pros amigos jogarem, e aí do nada ele faz o Balatro e os amigos falam, tipo, pô, lança aí que vai ser sucesso. E aí o jogo vira um sucesso estrondoso, absurdo, e aí vem tudo que vem, né? Tipo, é foda. É muito interessante que o Balatro, ele pega um pouco dessa tendência dos deck builders aí, tipo o Slay the Spire, por exemplo, só que ele mistura com um jogo que é um jogo naturalmente muito popular, porque é um jogo muito antigo e que as pessoas curtem independente do videogame, né? Que é o poker. É uma junção muito interessante, assim, acho que acabou dando muito certo por causa disso. E falando um pouco de mim, ele só não tá mais alto na minha lista porque, diferente do Cardoso, eu não joguei ele por tanto tempo. Depois que eu zerei, eu não voltei mais, sabe? Eu também não. Quando eu achei o primeiro caminho, assim, aqui vai funcionar, aí, pum, fui até o fim e eu falei, show, pra mim, tá bom, sabe? Assim, demorou. Tipo, eu joguei umas boas horas. Joguei umas boas horas, acho que eu joguei umas 20 horas do Balatro, assim. Não que eu tenha demorado 20 horas pra terminar, mas eu me envolvi durante 20 horas, assim, mais ou menos. Nossa, amigo, e quando lançou pro iPad, meu amigo... Aí fudeu. Aí você voltou, né, no jogo depois disso. Aí fudeu, porque, tipo assim, eu tava com 50 horas no PC, no iPad eu já fiz o dobro disso, assim. Porque ele é aquele jogo que, tipo assim, cara, eu tô, tipo, de bobeira, tenho que esperar alguma coisa acontecer aqui, tô, sei lá, esperando uma reunião, ou tô fazendo alguma reunião, é Balatro, o tempo inteiro ali. Porque ele me ajuda muito a me concentrar, cara, é engraçado isso. Bom, tá aí, né? Vamos lá, senão não vai dar tempo da gente falar dos outros. Vamos, desculpa, eu falei muito de Balatro, né, foi mal. Tudo bem, esses aqui são os jogos que a gente mais gostou, né? Então, quanto mais a gente vai escalando aqui, mais a gente fala. Total. E qual é o nosso terceiro lugar, Marcelo Vinícius? Cara, o terceiro lugar é ninguém menos que um jogo que é lembrado pelo número 3. Esse específico não, né? A série é lembrada pelo Tri. Mas tem o Trizinho, né? Que é o amiguinho da Princesa Zelda. Pois estamos falando de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Os ecos da sabedoria que ganharam o Brasil e o mundo, né? Ninguém dava nada pra Zeldinha 2D depois de Tears of the Kingdom. Eu imagino que o jogo foi, talvez, pelo formato, um pouco esnobado também. Ele é muito melhor do que, talvez, a roupagem dele dê a entender. Eu acho que ele faz coisas impressionantes com o Zelda. Acho que ele faz coisas que eu cheguei a falar disso no episódio do jogo, mas ele faz coisas que poderiam inspirar, inclusive, o sucessor de Tears of the Kingdom. Né? Que não vai ser um terceiro jogo, mas o próximo Zelda 3D, no caso. Acho que ele tá mais alto na lista da Tainá, né? Sim. Diz aí, Tainá, por que ele é o seu terceiro lugar? Então, que nem eu falei no episódio que a gente fez inteiro, né, sobre o jogo, basicamente eu considero, além dele ser, né, o primeiro jogo que a gente tem a Zelda jogável, que era uma coisa, assim, meio que todo mundo tava esperando que fosse acontecer, né, ele também, pra mim, ele homenageia o legado da franquia Zelda como um todo, assim. Eu acho que ele consegue homenagear os Zeldas clássicos 2D e consegue homenagear também essa nova fase, né, com o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, porque ele traz de volta aquela estrutura 2D que a gente tá acostumado de ver, né, nos clássicos, mas com aquela liberdade, aquele incentivo de criação do Tears of the Kingdom e do Breath of the Wild. Então eu senti que foi uma mescla dos dois, assim, e, cara, muito pegou, assim, no meu emocional mesmo. Zelda é minha franquia favorita, eu sou completamente apaixonada pela saga como um todo, então quando eu joguei foi meio que assim, pô, não sei nem explicar, sabe? Também ver franquia Zelda em primeira vez em português brasileiro, sabe? Chega até a emocionar, assim, falar. Ele tá em terceiro lugar, porque pra mim, videogame às vezes é além de gráficos incríveis, realistas, jogos de grande
renderizamento, que nem o Marcelo falou, talvez a roupagem dele não demonstre tudo que ele tem dentro. Ele é exatamente isso pra mim. E pra mim, videogame é isso, é a experiência. Então eu coloquei ele em terceiro lugar justamente por isso, porque pra mim a experiência dele foi uma das mais especiais que eu tive em 2024, assim. E me tocou muito, assim, como fã, e eu acho também que ele é uma excelente porta de entrada pra uma nova geração de jogadores. Eu acho que ele é excelente pra começar a colocar uma criança pra jogar. Pô, eu guardo ele com muito carinho, assim. Eu senti que ele foi muito mais do que eu esperava ser, assim. Não só pelo jogo em si, mas pela experiência que me trouxe, assim. Cara, eu não participei do programa que a gente fez sobre o Zelda, porque eu tava amaldiçoado em São Paulo, então não tive muita oportunidade de falar, né? Eu acho que muito do que eu gostei do jogo passa um pouco por isso que você falou, Tainá, que é tipo, o que ele representa, sabe? A vibe que o jogo tem, assim, eu fiquei muito feliz enquanto eu jogava, sabe? E eu não gosto dele em cada fragmento, eu acho que eu tenho muitas críticas em relação ao jogo, mas apesar disso, ele é um jogo extremamente conforto, assim. E é engraçado porque normalmente o jogo, quando ele é um jogo conforto, costuma ser um jogo que você já jogou, né? Tipo assim, aquele jogo que você lembra com carinho e que toda vez que você volta naquele jogo, ele te dá uma sensação gostosa, como se fosse um abraço ali e tal. E esse jogo eu nunca tinha jogado, mas ele foi pra mim um jogo conforto, sabe? Era como se eu conhecesse aquilo ali, era como se eu já tivesse habituado a controlar a Zelda, coisa que a gente não tá. E aquela Hyrule ali, apesar dela ser praticamente a mesma Hyrule de A Link to the Past ali, ela é um pouco diferente, ela tem algumas coisas novas. A habilidade, o gimmick do jogo ali, ele é totalmente novo e impressionante, cara, como funciona a ideia do Tears of the Kingdom num jogo top-down, sabe? Eu não esperava que fosse funcionar tão bem, eu não esperava que eu fosse fazer tantas conexões, assim, sabe? Criativas entre o Echoes of Wisdom e o Tears of the Kingdom. Parece que realmente os caras conseguiram. Tipo assim, em algum momento alguém falou, e se a gente misturasse Tears of the Kingdom com A Link to the Past, sabe? E sei lá, talvez alguém tenha dito na mesa, não, isso nunca vai dar certo, e aí foi lá e deu, sabe? É muito bizarro, sabe? O quanto funciona, o quanto é inteligente a mecânica de você pegar os objetos ali e fazer aquele monte de gambiarra, né, pra poder fazer o jogo funcionar e você explorar e tal. É muito legal. E eu acho que o jogo escala muito da metade pra frente. Ele fica muito bom em tudo da metade pra frente. Tipo, a trilha sonora dá um salto, tudo dá um salto. Eu conheço algumas pessoas que pegaram pra jogar e não curtiram tanto o início. E eu acho que, se você não curtiu tanto o início, insiste um pouquinho que ele melhora muito, assim. Cresce pra caramba. Pô, isso que você falou me deu um puta estalo do que eu realmente senti quando eu faço as comparações do top-down com 3D. Eu acho que esse jogo é leve, e quando eu digo leve, não é porque ele é cartunzinho, fofinho, assim. Eu acho que ele bate leve na nossa cabeça, assim. Porque às vezes, nossa, ainda mais em home office, tem hora que você senta no sofá e você não quer mais demanda na sua cabeça. Se você já tá a milhão, às vezes você só quer baixar um pouco, desacelerar um pouco. E muitos jogos têm um efeito contrário, né? E isso não é nem um defeito. Eu acho que tem muita gente que, a hora que vai interagir com o jogo, jogar videogame, quer ser desafiado. Mas, por exemplo, a gente falou do Final Fantasy Rebirth. Aquela sidequest com um númerozinho pra cumprir, você fez 2 de 14, não sei o quê. Pô, isso bate como trabalho. Isso bate como, tá, eu vou fazer isso, porque quando eu terminar isso, meu personagem vai estar com sei lá que benefício. E, velho, Zelda, mesmo jogando pela primeira vez, acho que foi quando você falou isso que me deu esse estalo. Você tem essa sensação de que o jogo não tá te demandando nada. Ele não tá te pedindo muita coisa em troca. Ele tá te proporcionando só. Entende a diferença? E eu acho que isso é muito difícil de fazer em qualquer jogo. Você não precisa ser um jogo ultra complexo, um RPG complexo, pra você não conseguir engatar nele quando você tá de noite depois do trabalho super cansado. Às vezes é só, sei lá, é uma novidade e você não quer pensar em interagir com uma novidade. Aí eu, por exemplo, vou pro FIFA, FC 25, ou abro o Suica Game, igual eu falei agora. É bizarro que a primeira vez que você joga Zelda bate como recreativa. É. Eu não senti isso nem com Tears of the Kingdom. Cara, eu costumo sentir isso com Pokémon, assim. Pra mim é uma franquia muito assim, né, de me abraçar e tal. Os remakes lá de Diamond e Pearl, por exemplo, que as pessoas detestaram. Shining Pearl, Brilliant. Muita gente odiou e tal, mas eu joguei ele tão assim, relaxado, sabe? E não é porque, eu já joguei, é um remake e tal, não, é porque eu achei ele gostosinho de jogar, sabe? E eu acho que é um pouco essa vibe, só que a diferença é que o Zelda era totalmente novo, né? E ele é um jogo muito criativo, ele é um jogo muito inventivo.
objetivo, mas mesmo assim ele não extrai de você essa sensação de que, tipo, caraca, eu preciso pensar demais, eu preciso focar pra caralho aqui. Sei lá, é gostoso de jogar. Queria muito que o Cardoso desse uma chance pra esse jogo. Eu comecei a jogar, você acredita? Mas eu fui engolido pelo Indiana Jones nas férias aí, e depois eu perdi o lastro, tem que começar de novo. Aliás, recomendo muito, provavelmente vocês já testaram, né? Mas eu recomendo muito o Hero Mode. Aí, então. Esse foi o nosso terceiro lugar, o Zelda Echoes of Wisdom, e agora a gente vai entrar no nosso segundo lugar, que é o jogo quase responsável pelo golpe, né, Cardoso? Qual dos golpes? Eu recebo tantos que eu nem lembro mais. Você que falou no outro programa do golpe de Estado. Cara, olha só, eu vou explicar pra nossa audiência o que aconteceu. Fizemos nossa lista, pá. Aí o jogo em questão, que vai ser falado nesse momento, as pessoas falaram assim, Pô, bem que a gente podia colocar tal jogo como primeiro, né? Mesmo tendo como segundo. deu 2 segundos, aí Tainá. Bora, temos que ir, vambora. Vamos fazer isso, vamos colocar ele como primeiro. E aí? Vamos pras cabeças. Exato. Eu, a voz da consciência, a voz da democracia, a voz do povo, falei, pô, galera, calma aí, pô. A matemática é a matemática. Como é que a gente vai abrir esse precedente? Aí eu vou falar o quê? Não, o Palácio tem que ser o primeiro porque ele é meu jogo favorito. Então, assim, a democracia mais uma vez foi salva graças a Felipe Cardoso. E os caras chorando de barriga cheia, né? Porque o jogo tá em segundo. Exato. Pô. Da maior lista do planeta Terra. Mas a gente tava com o argumento de que ele poderia virar primeiro lugar porque 2 pessoas colocaram ele em primeiro lugar. Nenhum outro jogo fez esse feito, entendeu? Mas a matemática, amiga, ela é perfeita. Ela não falha nunca, jamais falhará, entendeu? Enfim, né? O jogo em questão, gente, pra quem tá aí se perguntando, né, qual é o segundo lugar, esse sim, pra mim, é a maior injustiça das premiações aí, principalmente do Game Awards. Porque ele deveria ter concorrido ao jogo do ano, que é o Animal Well. Primeiro lugar da minha lista, primeiro lugar da lista da Tainá. Eu percebi que ele está na lista do Marcelos em quinto, e o Marcelos mais cedo falou que o Prince of Persia foi o melhor jogo de plataforma 2D do ano. Ô, Daniel, o Marcelo nem jogou essa porra de Animal Well, cara. Tá falando só da modinha. É isso que eu ia falar. Se jogou, não jogou bastante. É basicamente isso aí. Tu vai acreditar em Marcelo Vinícius em plano 2025? Ó, em minha defesa, se você olhar os meus... Não tem defesa, não. Olha os meus 4 primeiros. No final, a gente vai repassar a lista toda, mas o Animal Well é o primeiro antes dos meus pontos fracos. Qual que é o sentido disso, cara? Ele é o primeiro entre os mortais. Acima dele, só o Sagrado Quarteto. Entendi. Tainá, por que Animal Well é o seu primeiro lugar? Então, eu joguei o Animal Well bem depois do lançamento. Quando ele foi lançado, muita gente tava elogiando ele e tudo mais. E eu tinha me interessado porque ele é um Metroidvania e é um dos meus gêneros favoritos. Mas eu acabei pegando ele bem depois. Foi mais pro finalzinho do ano ali, porque eu tava muito focado no Switch. Eu tava com bastante viagem, então eu queria um jogo pra jogar no portátil, né? Poder levar por aí. E, cara, eu juro, eu lembro que eu comecei a jogar ele no meio de um voo e do nada eu olhei assim pra aquelas telinhas que mostra quanto tempo falta assim de voo e faltava, sei lá, 30 minutos para pousar, sendo que eu comecei a jogar quando faltava, sei lá, umas 6 horas. Caraca. Ele me prendeu assim de uma forma bizarra. E muito porque eu acho que a atmosfera dele, ela te engole assim. Ele só te joga no jogo. Ele é meio que nem o Lorelei também, ele não subestima você, ele só fala assim, vai, e você tá num lugar super misterioso, né, como o próprio nome indica, com animais esquisitos e tudo mais, e você tem que usar seu próprio instinto pra saber o que você tem que fazer em seguida, então você tem que ir na base da exploração, da sua curiosidade e ir explorando, assim. E o que eu achei mais legal, ele também tem um toquezinho de terror, umas coisas assim meio creepy, umas coisas assim meio... que você fica, será que eu vou ali? Será que eu vou morrer se eu fizer isso? Então... Sim, pra caramba. ele tem esse toque sombrio, assim, que eu gosto muito. Eu acho a estética dele, assim, muito, muito cativante, assim, muito hipnotizante mesmo. Cara, aquele cachorro, Tainá. Sim. Aquele cachorro. Vai tomar no cu aquele cachorro. Sim, não, mano, eu lembro que nos momentos que eu mais gostei, por exemplo, envolve um cachorro, porque, assim, toda vez que aparece um cachorro, você tem que descobrir uma maneira de desviar deles, né? Pra eles não te pegarem. E aí, tem um momento que você já passou por vários cachorros, você já meio que sabe que, sei lá, se você entrar num túnel, o cachorro não consegue te pegar. Só que daí você encontra um cachorro linguicinha. E aí, você entra num túnel, e o linguicinha vai cheirar o túnel, e ele consegue entrar e ir atrás de você. Olha, quando isso aconteceu, foi um misto de, tipo, desespero, porque eu tinha que sair correndo dentro do túnel e vontade de dar risada, porque o linguicinha conseguiu entrar no túnel, que, sério, assim, eu acabei morrendo, né, obviamente, porque era muito cantinho que eu tinha que passar, mas ele tem, o Animal Well, ele é uma surpresa atrás de outra, assim, e é tudo na base de você ir lá e se interessar por aquilo, tentar, tentativa e erro, e eu adoro o Metroidvania, eu acho que o mapa dele é muito bem estruturado, porque ele não dá tudo de bandeja, tem lugares que você, por exemplo,
tem mapas em outros jogos, assim, Metroidvania, que você olha e você tem noção, tipo, não posso fazer isso agora. Só que você meio que guarda isso na sua memória, e quando você consegue a tal coisa pra ir ali, você já lembra e volta. No Animal Well, cara, às vezes eu olhava pro negócio e ficava, mas o que tem que fazer aqui? E mesmo tendo já coisa, às vezes eu não conseguia fazer e não conseguia juntar todas as peças, sabe, no lugar. E era na tentativa e erro, e era tentando explorar mais, era tentando desvendar mais sobre o que tá acontecendo ali. E isso é outra coisa muito legal, né? Porque eu fiquei tão confusa jogando, assim. Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo, sabe? Nossa, eu ficava muito confuso. Toda hora me perdia. Aí eu passava no lugar e falava, cara, eu acabei de passar aqui. Tipo, como que eu cheguei aqui de novo? E quando você descobre os pontos que você consegue, por exemplo, numa área específica e usar um atalho pra ir pra outro completamente diferente, aí que dá um nó na tua cabeça. Eu ia falar isso. Ele tem alguma coisa, eu não sei nem definir, mas é aquele tipo de coisa onde você se sente o arqueólogo de uma história, ou às vezes até de uma ideia, né? Porque tem uns animais ali que parece que eles estão sendo cultuados como se fossem deuses. Nossa, poucos jogos me causam esse sentimento, mas é uma coisa, por exemplo, que eu tive em The Witness, que não tem nada a ver com o Animal Well, mas essa coisa de você achar tudo esquisito e ao mesmo tempo muito fascinante de, cara, tem uma história aqui, essas coisas têm um significado por trás. Sim. Cara, isso é muito verdade. Eu citei no outro programa o Dread Delusion, né? Aquele RPG que eu gostei muito e tal. A sensação que eu tinha jogando o Dread Delusion era tipo assim, cara, eu tô descobrindo uma coisa muito preciosa aqui. E que talvez as pessoas não tenham tido essa mesma descoberta ainda. Porque o Dread Delusion foi um jogo que saiu muito por baixo do radar. E quando eu peguei o Animal Well pra jogar, ele ainda não estava sendo muito comentado. E aí eu fiquei com a sensação assim, cara, as pessoas precisam jogar isso aqui. As pessoas precisam descobrir isso aqui. Tipo, tem alguma coisa aqui que é muito absurda. E aí quanto mais eu jogava, mais isso aqui. Aí, como o jogo foi apoiado pelo Dunk, como é que é o nome daquele youtuber, cara? Cellbit. É o coelho, por isso chama Animal Well. Tem coelho nesse jogo. Não, é Dunk. O jogo foi feito por ele, né, junto com o desenvolvedor, assim, lá. E aí depois o jogo escalou muito e tal, mas eu ainda acho que muita gente não deu chance pra ele, sabe? E ele merece muito, assim, que deem chance, porque ele tem essa sensação de, tipo, cara, é uma coisa muito preciosa escondida por trás desse mistério todo. E isso vai levando você a jogar, isso levou provavelmente a Tainá a jogar as 6 horas sem sentir, né? De, tipo, de você querer saber o que tá acontecendo ali. E uma coisa que é muito surreal é que, tipo, a cada piscada que você dá, sai um Metroidvania. Se você bater na parede 3 vezes, cai 3 Metroidvania do teu teto. Que isso? Mas cara, tipo, é um gênero que popularizou muito, tem muito Metroidvania saindo, né? Todos são bons, muitos são excelentes. E, tipo assim, quando eu fiquei sabendo que o Animal era um Metroidvania, eu já fiquei meio assim, mais um Metroidvania, né? E, tipo, ele é muito diferente, sabe? Ele é muito diferente. Ele, pra começar, que ele não tem combate. Você não luta no jogo. Então, tipo, não tem aquela coisa de você ir melhorando os seus golpes, de você ficando cada vez mais poderoso. Não sei o que, não tem isso. A progressão do jogo gira em torno da exploração e das sequências de plataforma, dos itens que você pega e que te ajudam a explorar cada vez mais e mais profundamente. E de um jeito muito diferente, muito único, muito próprio, assim. E, cara, é muito envolvente. Aquilo que a Tainá falou quando ela começou a falar, que o jogo meio que te suga, né? Meio que te... Não sei qual foi a palavra que você usou, Tainá, assim que você começou a falar. Te envolve? Não, era uma outra. É isso, cara. Eu acho muito genial o Animal Well, toda a premissa dele, tudo como ele executa é genial, o mapa é genial. Ele é impressionante, assim, e eu acho que eu comentei isso no programa que eu falei sobre ele a primeira vez, eu ainda não tinha terminado ele, se eu não me engano, quando a gente fez o programa. E eu falei que, cara, eu tô um pouco saturado de Metroidvania, eu adoro Metroidvania, mas eu tô um pouco cansado, eu já joguei vários, assim. E eu comparei isso com o Animal Well com o Breath of the Wild, porque quando eu peguei o Breath of the Wild, eu tava muito cansado de jogo de mundo aberto. Eu já tava muito assim, tô de saco cheio, jogo imenso, coisa pra caralho, blá blá blá, um monte de ponto aqui pra você ir, fazer um monte de missão. E aí o Breath of the Wild foi e me mostrou, tipo, uma forma de fazer um mundo aberto que ainda era interessante, que era diferente, mesmo ele usando muitos conceitos que tinham em outros jogos de mundo aberto. E o Animal Well, pra mim, é isso. Ele usa muitos conceitos de Metroidvania, de jogos de plataforma e tudo mais. Ele é mais um Metroidvania, só que ele é muito diferente. Ele faz tudo muito bem. E ele mostra que, cara, dá pra fazer um negócio muito diferente ainda, dá pra ser muito único, dá pra ser muito próprio, mesmo num gênero que, eu não vou dizer que tá saturado, mas que tem muitos jogos saindo dentro desse gênero, sabe? Eu acho absurdo o Animal Well. Só falou palavras bonitas. Ele é um homem muito culto, né, Daniel? Ele só fala palavras bonitas. Ainda jogou um Shade, né? Não, certas pessoas não deram a chance pro jogo. O Cardoso tá quieto aí. Mas eu realmente não joguei mesmo, não. Tô falando de tu mesmo, Marcelo. Tu que jogou aí, não gostou mais de Prince of Persia, não tem como, cara. Eu acho que eu não contei pra vocês como eu achei esse jogo. Eu tinha acabado de fazer assinei junto com meu irmão a PSN Plus Extra. E aí eu tava procurando jogos pra indicar pra ele baixar lá que eu achasse que minha sobrinha podia
jogar. E eu ainda não sabia muita coisa sobre o Animal Well. Eu vi que ele tinha sido bem recebido e tal, mas eu falei, esse aqui é plataforma, bonitinho e tal. Aí fui testar o jogo e minha cabeça virou geleia. Fantástico. Mas tá aí, esse foi o nosso segundo lugar, Animal Well. Cardoso, por favor, jogue. Cara, com certeza eu vou jogar. Em algum momento. Cara, joga. É muito bom. Esse é o tipo de jogo que é bom não saber muito, né? Sobre ele, assim. Agora eu já sei de tudo, né? Vocês já falaram tudo, então não tem muito jogo. Cara, mas não. A gente foi meio superficial aqui. Tô zoando, fica tranquilo. Mas qual é o primeiro lugar, então, gente? Se depois a gente se declarar tanto pra Animal Well aí, qual jogo faltou, Marcelo? Faz o barulhinho aí, ô Zabuzeta, do Pix. Pronto, agora você pode falar qual que é o jogo. Cara, o melhor jogo do ano de 2024 do calendário cristão, Astropix. É ele, não tem jeito, toma ele Pix. Porra, por isso que a equipe tá viajando, comprando apartamento, adotando gato, porque caiu o Pix da Sony, né? Exato. Eu ia falar uma coisa, deixa eu falar. O Pix não foi suficiente pra levar da minha dívida do MEI? Exatamente. Era isso que você ia falar, Cardoso? Era isso que eu ia falar, com certeza. Uma coisa que eu achei engraçado é que ele tá em primeiro, mas na lista de ninguém, as listas individuais, ele não apareceu em primeiro. É o poder da matemática mesmo. Diferente do Animal Well, né, Tainá? O Animal Well, né? Apareceu 2 vezes. Existe uma entidade metafísica que se forma através das subjetividades de nós 4. Essa entidade é o Up. Para o Up, esse é o melhor. É tipo Fundação Cobra Coral, só que dos games. É isso que a gente é. Excelente paralelo. Mas, Cardoso, por que Astrobot é o primeiro lugar? Cara, Astrobot, ele tá em primeiro lugar porque ele é um jogo capaz de tirar sorrisos até da alma mais deprimente da história da humanidade. Eu tenho certeza que o Tom York, se ele abrisse o Astrobot, ele seria uma pessoa feliz e não faria os melhores álbuns de músicas tristes da história da humanidade. Então, por favor, não botem esse jogo pro Tom York. Vai chegar ao lado C do In Rainbows depois que ele jogar Astrobot. Não mereço tanto. Porra. Cara, eu acho que ele tá aí porque ele é a síntese do que é... do que deveria ser. Ele é puro videogames, basicamente. Exato. É só a gente se divertir, ser feliz. E eu acho que ele é uma puta homenagem pra Sony. E eu acho que ele até serve como um manifesto pra Sony voltar a ser essa Sony que a gente vê no Astrobot. E não a Sony que pensa em, caraca, live service, essas coisas, tá ligado? Eu acho que ele serve como um grande chamado para a volta às origens da PlayStation. Acho que ele serviu como símbolo de passar um recado em vários sentidos, né? Do que a gente valoriza ou do tipo de sentimento que a gente gosta de ter quando tá jogando videogame, mas também do porquê raios que a gente joga videogame, né? Porque a recepção negativa ao prêmio do Astrobot no The Game Awards, eu acho que também é um recado de, gente, vamos voltar pras origens. Esse lance de console, de frame rate, de woke, de pix, nada disso importa, velho. A princípio a gente jogou videogame porque ficou fascinado pelo que tava acontecendo na nossa televisão e falava, nossa, a gente aperta botões e interage com aquilo. Velho, é isso. Eu venho sentindo muito isso. Tava até falando, acho que foi com o Dan na semana passada, sobre como parece que os debates em torno de videogame são sobre tudo menos videogame, né? Ah, é. A gente tava falando sobre isso mesmo. Falando sobre fim de exclusivos, né? E suposto fim de guerra de consoles. Aí eu levantei a bola de que no lugar da guerra de consoles entrou a guerra cultural, esses papos de woke, não sei o que, e fulano é lacração, e roteirista de Ghost of Tsushima, não sei o que. Gente, Astrobot. Ponto. Cara, eu não aguento mais essa história, cara. Toda vez que eu ouço alguém falando cultura woke, eu tenho vontade de dar uma martelada na cabeça da pessoa. Cara, sabe o que eu acho mais engraçado, assim? É que eu vi muita gente que cobre videogame, curte videogame, falando assim... Pô, amei Astrobot, muito foda, um dos melhores jogos, não sei o que, mas, pô, não é jogo pra jogo do ano, né? Pô, mano, tu amou o jogo, gostou pra caralho, deu nota 10 e não é jogo pra jogo do ano, por quê, mano? O que classifica um jogo pra ser jogo do ano pra você, se o jogo que tu amou não é jogo pra jogo do ano? Cara, inclusive eu vi uma galera falando isso assim de balato também, sabia, Dan? Eu vi também. Caralho, eu amei esse jogo perfeito, mas, pô, jogo do ano não dá. Oxi! O que vai ser jogo do ano, então? É só porque o Zé Gráfico? É só porque, tá ligado? É, e assim, mesmo se fosse esse o argumento,
argumento, por mim, não importa se tem 2 pixels ou se é 8K de mundo aberto, mas mesmo se fosse o argumento de valor de produção, o valor de produção de Astro Bot é surreal. Sim. A física, as mecânicas que ele implementa, o quanto ele usa modelo, asset, textura em uma fase só e joga fora. E, porra, não é simples, não é fácil e não é barato fazer um jogo desse tipo, que é um argumento bobo, né? Esse de, é muito simples pra ser jogo do ano. Cara, Astro Bot não é simples. Além de tudo, Astro Bot é tudo menos simples. Fora que, se a coisa do cara for apelo técnico e tal, cara, o Astro Bot, ele é tecnicamente perfeito, pô. É verdade. Tipo, ele não tem nenhuma falha técnica, mano. Ele não tem nada, nenhum problema técnico. Ele aproveita absolutamente tudo que o PS5 tem pra oferecer e talvez tenha sido o exclusivo da Sony nessa geração que mais aproveitou tudo que o PlayStation tinha pra oferecer. Então, tipo assim, qual que é o BO, tá ligado? Tudo que o DualSense tinha pra oferecer. Exato, exatamente. Sei lá, eu acho que toda essa reação negativa em relação ao jogo é um pouco triste, né? Porque ofusca, ou quase ofusca, o quão brilhante esse jogo é, assim, né? Eu acho que ele é tudo o que ele se propõe a ser de forma muito bem executado, né? Ele queria ser um jogo de plataforma 3D, que fosse divertido, que homenageasse a história do PlayStation e que, sei lá, agradasse os jogadores mais veteranos e os jogadores mais jovens, sabe? Eu acho que isso tudo ele faz com perfeição, assim. A gente, nos nossos programas aqui, a gente comparou ele com jogos tipo Mario Odyssey, sabe? Que são jogos impecáveis. Tipo, Mario Odyssey é impecável. E, tipo, a gente tá comparando ele com um jogo como esse, dentro desse gênero, assim, de plataforma 3D, é porque, mano, ele é no mínimo impecável, sabe? E eu acho que é isso, mano. Acho que não precisa de muito mais do que isso pra ele ser considerado um grande jogo, sabe? E isso independe de premiação, de troféu e tal. Esse discurso que tenta diminuir ele, seja por qual motivo for, é muito bobo. É muito, sei lá, raso mesmo. Inclusive, a gente tá em ano de lançamento de console da Nintendo. Eu não tenho dúvida de que o Astro Bot, não digo de bater em segurança ou de mudar alguma coisa no jogo, mas eu acho que o Astro Bot faz a Nintendo olhar pro que a Sony tá fazendo e falar, pô, vamos meter marcha. Os caras estão aprendendo a fazer o que a gente faz. Há 50 anos. Caralho, aí depois eu que sou nintendista. Tu que acabou de falar! O que eu quis dizer traduzindo a equipe que tá trabalhando no sucessor de Mario Odyssey sentiu a baforada no cangote, assim. Pô, é bom que o sarrafo aumente bastante, que os caras apresentem o Mario 3D no Switch 2, porque tá foda. Sentiu a baforada no cangote. Cara, eu acho que a gente não precisa se alongar muito mais no Astro Bot, né? Alguém quer falar alguma experiência própria que não tenha falado ainda? É que a gente fez um programa sobre ele, a gente falou bastante sobre ele, né? Mas se alguém quiser falar, o momento é esse. Foda-se então. Então é isso. Astrobot tá aí, o Astropix é o primeiro lugar aí da nossa lista. Não gostou? Problema teu, entendeu? E sentiu falta de algum jogo nessa lista aqui? Sentiu falta daquele jogo lá nessa lista aqui? Problema teu também. Vai lá assistir a lista do woke.com. Caralho, woke.com. Muito bom. Sei lá, porra. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Vocês estão ouvindo aí. Acho que a gente aqui curtiu, né? Esse programa é muito legal. Esse de lista é sempre muito divertido, principalmente esse que é parte 1, parte 2, tem jogo pra caramba pra falar e relembrar é bom. Vocês têm alguma menção honrosa antes da gente falar as nossas listas pessoais? Menção honrosa não. Tenho, tio Dan. Lá vem. Cara, fala aí, palestrinho. Não, todo mundo notou que pelos nossos critérios DLCs não entraram e menção honrosa só as belas experiências que eu tive tentando ser aceito no grupinho do Cardoso ano passado com a DLC de Elden Ring. No grupinho do Cardoso? Quem foi que te excluiu foi o Daniel, não fui eu não, cara. Eu excluí o quê, cara? Lógico. Não, porra, tu joga mal pra caralho, melhor não chamar não. Ai, eu não falei isso. Caralho, nossa, lembrei de quando eu tinha que matar o Mog, eu falei, tu chamou o Daniel, o que ele falou pra tu? Pô, vamos falando aí, vamos marcar. Desapareceu. Mandou um... Prefiro tomar gimo do que jogar contigo. É igual quando a gente perguntou se o Marcelo podia emprestar a conta pra gente jogar e ele também demorou 2 semanas pra me responder. Porra, inesquecível. Eu acabei de falar que os sonhos coloridos da minha sobrinha dependem dessa conta, velho, mas agora eu tenho outra, o Cardoso já tem. Eu já tenho, é verdade. Aí, pra jogar aquele lixo daquele outro jogo lá que eu tava jogando, mas tudo bem. Tá, qual a tua menção honrosa, Marcelo? É Elden Ring, né? É que ele jogou pela primeira vez, né, Dan? Jogou pela primeira vez. É verdade. Acho que essa é um pouco de todos nós, na verdade, né? Tipo, todos aqui curtiram o Shadow of the
Tree, né? Com certeza. Eu com certeza. não joguei ainda. Nossa, Caramba, não jogou? Achei que Não, você ainda tinha não. jogado. Eu já tenho ele, mas ainda não sentei pra jogar. Acho que você vai gostar. Então. Vai gostar muito, com certeza. Mas nós concordamos aqui, né, entre a gente em não incluir a DLC na lista. Então tá aí a menção honrosa do Marcelo. Mas alguém quer fazer alguma menção honrosa? Não. Acho que não. Então tá bom. Eu até tinha anotado uma menção honrosa, mas eu perdi. Então, se alguém que tá ouvindo quiser saber, pergunta lá no grupo secreto que depois eu acho aqui a minha anotação. De toda forma, vamos falar nossas listas, né? Vamos começar aí com o Cardoso? Vamos. Fala aí, Cardoso. Então, a minha lista, ela consiste nos seguintes jogos. 10 é Star Wars Outlaws. 9, Call of Duty Black Ops 6. Olha aí. 8, Prince of Persia The Lost Crown. 7, Pokémon TCG Pocket. 6, Helldivers. 5, Indiana Jones e o Grande Círculo. 4, Astrobot. 3, Like a Dragon Infinite Wealth. 2, Super Mario Party de Embrolhada. E 1, Balatro. Vou falar a minha aqui. Em 10º ficou o Mario Party, já embrulhou. Em 9º, Pokémon TCG Pocket. Olha só, atrás do Cardoso, hein? Olha aí. Em 8º, Balatro. Em 7º, Final Fantasy VII Rebirth. Amigo, eu quero dizer que você ter colocado Balatro em 8º me deixou muito chateado, de verdade. Eu fiquei decepcionado com a nossa amizade. Pô, meu, sinto muito, cara. Cara, ele colocou um card game acima de Pokémon. Ele arriscou o próprio emprego por você. É foda. É, tá vendo só? Na verdade, 2 card games acima de Pokémon, né? Porque em 7º tá o Final Fantasy VII Rebirth só por causa do Queen's Blood, que é maravilhoso. Em 6º lugar, Dread Delusion. Em 5º... Caraca, que alegria. Que alegria. O quê? Daniel PC Gamer me pega muito. É muito bom. Foda. Em 5º lugar, o Zeldinha. Em 4º, Infinite Wealth, Like a Dragon, né? Em 3º, Helldivers. Em 2º, o Astro Pix. E em 1º, Animal Well, o GOT. Vai lá, Marcelo. Cara, aqui em 10º foi Pepper Grinder, aquele joguinho de escavadeira. Em 9º foi Mario Party Jamboree. Em 8º foi Rebirth. Em 7º foi o polêmico Thousand Year Door, Paper Mario. Em 6º, Visions of Mana. Em 5º, Animal Well. Em 4º, Zeldinha. Em 3º, Astropix. Em 2º, Prince of Persia. E em 1º, Colinas Silenciosas 2. Cara, é incrível que toda a lista do Marcelos tem, sei lá, uns 3 estúdios fechados, né? O Marcelos é uma máquina. Impressionante. Cara, não é possível que o Marcelo gostou mais de Silent Hill do que de Animal Well, cara. Não é possível. Cara, ele gostou mais de Vision of Mana do que Mario Party de Embrolhada. Tá bom, vai lá, vai. Cara, troca a classe pra cada boss battle pra ver as roupinhas dos seus bonecos. Cara, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando e nada me traz mais alegria do que eu não saber o que você tá falando. Vai lá, Tainá, qual é a sua lista? Então, em 10º tem Pokémon TCG Pocket. Em 9º, GOT. Dragon's Dogma 2. Em 8º, Indiana Jones. Em 7º, Lorelei and the Laser Eyes. Em 6º, Balatro. Em 5º, Metaphor. Em 4º, Astropix. Em 3º, Zeldinha. Em 2º, Mullet Magic. E em 1º, Animal Well, o verdadeiro GOT é injustiçado. Posto dos animais. Cara, eu amo muito que o nome do jogo virou de fato Astropix. A gente fala na naturalidade, né? Sem rir. Exato. Não, É Astropix. automático. Ai. Então tá bom, gente. Esse aí foi o nosso programa super especial aí, parte 1, parte 2 do Melhores Jogos de 2024. Espero que vocês que ouviram tenham curtido. E se vocês não concordaram com a lista, problema de vocês. Exato. Mas deixa aí nos comentários, reclama aí com a gente. Os assinantes podem ir lá no grupo secreto xingar a gente. Se você não é assinante, você pode virar assinante pra ir lá xingar a gente também. Cara, e eu queria deixar um recado. Você que tem estúdio de videogame, não deixe Marcelo Vinícius fazer review do seu jogo, porque você vai fechar. Exatamente. Tome Ou cuidado. eu ia chamar o Tuba pra fazer live do jogo dele. Não, coitado do Tuba, cara. Isso Tuba, é não porque é faça amigo, isso, hein? Tuba. Isso é porque é amigo, hein? Exatamente. O Marcelos é o serial killer de estúdios de videogame. Passou pelo Marcelos Evapo. Tá aí. Eu sou um arqueólogo da Smart. Essa é a verdade. A crise da indústria tem um nome. Marcelo Vinícius. Mas vamos lá, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu tô imaginando os caras demitindo os caras pelo Zoom e aí tem uma foto do Marcelo Vinícius pendurado na parede. Vamos seguir os ensinamentos do Marcelo e fechar o O estúdio. maluco do RH falando assim, ó, o motivo do seu desligamento é Marcelo Vinícius. Aí a pessoa, Exatamente. não faça muitas perguntas. Marcelo Vinícius foi o diretor do Concorde. A equipe de Visions of Mana tem uma estátua minha, a única pessoa no Brasil que jogou esse jogo. E o único que fechou o estúdio também. Ai, chega. Nasce vai. uma nova lenda. Diretor do Concorde foi muito foda, cara.
Pra mim isso é canônico agora. O Marcelo, diretor do Pô, concurso. a gente fica aí rindo da desgraça dos outros, né, cara? Tudo culpa do Marcelo, é foda. Exatamente, Vamos cara. lá, eu tô cara, rindo você do Marcelo. Eu tô preocupado com o Up agora, tá ligado? Porque em breve o Up vai fechar. Não, ele não fez review do Up ainda, então tá tranquilo. É verdade. Na real é que vocês não podem me expulsar do podcast, porque... Caralho, o cara tá botando a gente na berlinda agora. Não, se você for olhar meu currículo em jogos eletrônicos, pô, acho que não sobrou nada do que eu já trabalhei. Não, e Marcelo tinha site e fechou o site. Aí trabalhou numa redação de games, fechou a redação de games. Ô Tainá, toma cuidado com o Jovem Nerd aí. Tô preocupada. O Jovem Nerd é o próximo da Agora eu fila. fiquei preocupada. Se pá, talvez seja indelicado citar nomes, mas vocês estão ligados. As redações que eu passei, que hoje em dia, pô, foi de Silent Hills mesmo. Caralho, o ceifador do mundo dos games. Exato. Mas tá Caralho. bom, né? Então tá. Então vamos nessa, Tá bom. gente. Partiu? Partiu. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos lá. Semana que vem é nós aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Forte abraço e comentou Black Myth é bom. Assina na orelha, assina na orelha, assina na orelha, assina na orelha. Fala, Zabuzeta. É bom pedalar no calor? Você Pô, não é bom pedalar no calor, cara. Eu tô andando de bicicleta e no calor é complicado. tá andando de bicicleta? Desde o ano passado. O time nessa situação está andando de bicicleta? Cara, eu não sei andar de bicicleta. Pô, Cardoso, dá tempo, cara. Eu queria que o Zabuzeta me ensinasse. Aí qualquer um quer aprender, né? O meu maior sonho é esse. O Zabuzeta segurando assim na cadeira, assim atrás, sabe? Sei. Tipo, ele tirando a rodinha, assim. Primeiro eu ando de rodinha, depois o Zabuzeta tira a rodinha. Aí o queixo dele é apoiado no seu ombro, Exato. falando assim... Confia que vai. Exato. E aí, assim que eu conseguir andar, ele vai estar assim atrás, chorando de emoção por ter me ensinado a andar de bicicleta. Mas, cara, você sabia que as crianças não aprendem mais com rodinha? É mesmo? É, a bicicleta agora pra criança, ela é sem pedal. Ah, a rodinha são os próprios pés da criança? Exato. Pô, mas aí se pega uma ladeira, morreu a Não, criança. porra, né? tu não vai meter a criança na ladeira, Ah, né? mas aí, sei lá, às vezes tu solta, tá bebendo uma cerveja, tu esquece. É complicado. Tu esquece a criança.